Opa pessoal, vem aqui e para mais um react, dessa vez mais um react do Narras. Eu gosto muito dos cortes dele e dessa vez é jogos ruins. Muito provavelmente esse vídeo aqui que eu vou fazer react tem 50 minutos, só que eu vi o comecinho e eu quero falar sobre isso daqui, que eu acho que é um erro que muita gente começa. Se der, eu continuo fazendo react, mas como é jogos, eu não sou alguém que domina jogos. Sinceramente, eu não quero falar sobre algo que eu não tenho nem o mínimo de capacidade para isso. Mas, se for pra palpitar, a gente brinca também. Então, bora lá. O que ele vai falar aqui, porque assim, eu já joguei muito jogo ruim na minha vida, e jogos medianos tem coisas muito legais e coisas horrorosas. Vamos ver qual vai ser o argumento dele aqui. Deixa eu ver se eu vou concordar, mas eu tenho uma ideia do que ele vai falar. Eu li só o primeiro minuto, porque quando ele citou o vídeo do Vitor Verde, que foi um vídeo que eu assisti, eu fiz react, só que o vídeo ficou gigante demais, aí eu desisti de postar. Você já comeu um McFish? Um toletão de peixe entre dois Acho que não. pães selados com manteiga, com um cremoso molho tártaro e uma bela fatia de queijo cheddar. Se você já comeu um McFish, você deve saber que esse sanduíche é uma merda. Porém, por ter experimentado essa aberração culinária repentinamente, outros sanduíches como Big Mac, o Cheddar McMelt, o Quarteirão e até mesmo o simplório McChicken ganham um novo valor. Eu discordo. Meteu o Monarca aqui. Eu discordo. Eu não acho que você precisa experimentar coisas ruins pra descobrir o que é bom. Porque Não e sim, na verdade. A questão aqui é que muitas das pessoas confundem o que deveria ser essa discussão sobre a valorização do ruim. E eu vejo isso, porque literal, normalmente como você está em cima de uma discussão mais A, o pessoal pula a fase B, que é o que é uma obra boa, o que é uma obra ruim. E a partir daí, ali, se vai fazer isso mesmo, anacronismo. Não. Eu tô querendo dizer isso é que se você não define o que é uma boa obra, para você, pro seu íntimo, do seu interior, essa discussão no final não vai ser nada. Foi igual no vídeo do Vitor Verde, que tava todo mundo falando sobre a mesma coisa, só sobre intensidade diferente, e no final ninguém tava discordando de ninguém. as próprias coisas boas são boas de forma diferente. Mais ou menos. É que tá falando que o bom tem o preto, tem o branco e tem o cinza. Você não precisa ir para os extremos. Se você quiser valorar um e valorar outro, as obras boas têm granulação entre si. Ou seja, eu não preciso assistir, vamos ser mais caricaturais, uma obra nota 1. Se tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, e entre o 9 e o 10 tem um infinito de possibilidades. Então você querer falar que não é só necessário ou que há um valor em demasia em assistir obras ruins, é desvalorizar as obras que estão entre o 9 e o 10, o 8 e o 7, e por aí vai. Então você não tem a necessidade disso. E essa que tinha que ser a argumentação. Normalmente quem fala que você jogo ruim ou consumir obras ruins é que não existe problema em consumir obra ruim, desde que você tenha as ferramentas para retirar algo de bom dessa obra ruim. Porque se você assistir a obra ruim ou pela obra ruim, é apenas estresse pelo estresse. E vai por mim. Eu falo isso no meu vídeo sobre os heróis da Máscara Dourada, que a principal forma de eu achar graça naquela animação mal feita é porque eu gosto de ver animação mal feita, desde que não seja mal feita de propósito ou por baixo orçamento, porque eu gosto de ver onde os animadores erraram. Basicamente é isso. Você pode comer um estrogonofe de carne e um estrogonofe de frango. Os dois são deliciosos. Você pode comer uma pizza de boas, são boas de forma diferente. Você pode comer um estrogonofe de carne e um estrogonofe de frango. Os dois são deliciosos. Você pode comer uma pizza de... Não, mas aí, tipo, bom entre ruim... Não, aí é padrão de consumo, né? Aí não entra num bom exemplo, não. É que o pessoal... Vamos deixar ele concluir o pensamento. Pepperoni, uma de calabresa, uma de presunto, outra de lombinho canadense. Você pode comer uma lasanha, um macarrão, entendeu? São coisas gostosas, mas elas são gostosas de formas diferentes. E elas têm características que elas são melhores ou piores do que uma outra comida em comparação. Então, como a gente viu no meu vídeo, né, da gente falando sobre o que o Vitor Verde disse, sobre consumir animes ruins ou parar dos animes e tal, que deu um maior polêmico o vídeo, nem era pra dar polêmica. Eu só tava Dark Narras ficando coringado na live, mas o povo não sabe, né, então enfim. Eu não acho que a gente precisa comer bosta pra saber que bosta é ruim. E eu comer bosta não vai fazer... Sim, vou usar o argumento da bosta de novo. Qualquer um comer bosta, não vai fazer com que a pizza que a gente come depois seja mais gostosa. Mais ou menos isso, vamos lá. O principal erro nesse tipo de argumentação é você ignorar uma coisinha chamada padrão de consumo. O padrão de consumo é aquilo muito que define a forma que você vai interpretar o que é uma boa obra, uma obra ruim. Então, se a sua percepção do que é uma boa obra... Vamos dar mais um exemplo. Tem um cara lá que só assiste anime de Isekai genérico. Para ele, isso é o bom, porque o padrão de consumo, o que ele consumiu para chegar até ali, o fez achar que o que existe é aquilo. Então, o que isso significa? A argumentação do excremento não é boa. Posso dar
para esse nível aqui de argumentação sobre valorar o que eu tô valorar obras ruins. É um pouquinho mais simples, mas um pouco mais complexo. Água. O quão bom é a água quando você está com sede? É isso que acontece. E não precisa pegar água como uma outra obra. Você, no final, o que são obras boas e o que são obras ruins é muito mais sobre o seu autodescobrimento, sobre os seus gostos pessoais e sobre a sua jornada, de como você consome a arte, de como você consome o entretenimento, do que uma argumentação do que é bom e do que é ruim. Aí linka com aquilo que eu falei. No final, as pessoas estão discutindo o que é o gosto pessoal delas. Então, a argumentação aqui não é, você pode usar um estrogonofe de frango e estrogonofe de carne. E qual é o estrogonofe de carne melhor bem feito? O feito pela sua mãe ou feito pela sua namorada? Feito pela sua esposa? Será que o feito pela sua mãe não é só nostalgia pelo que é o que ela sempre fazia? Ou será que o feito pela sua namorada é porque você está tão apaixonado por ela que tudo que ela faz é bom? O bom e o ruim, o mal feito bem feito, eles servem muito quando você está comparando coisas que, dado ao nulo, aos tons cinzas não existirem, ela fica bom. Vamos dar um exemplo super mega bobo, mega banal aqui que eu posso estar dizendo. Nós temos uma obra como... Vamos lá. Konosuba. Uma obra como Konosuba, que tem um humor mega espalhafatoso. A gente tem uma obra depois. Pega outra obra aí de... um Grand Blue. Duas obras, humores. Aí você fala, Grand Blue tem um texto melhor, tem a conexão melhor, tem um desenvolvimento melhor. Tudo isso, beleza. Tira tudo isso. Tira tudo que é mais objetivo. Elimina isso em apenas dois aspectos. Porque o humor de Grand Blue de absurdo é melhor que o humor de Grand Blue de humor de absurdo de Konosuba. Por quê? O quanto mais você precisa nichar quando você está racionalizando a arte, mais melhor é, tanto para a comunicação, para você se comunicar, quanto para você entender, você pegar coisas mais caricaturais. O caricatural, ele é muito mais para dar um contraste. Vamos lá. Nós temos isso aqui, certo? Nós temos isso aqui, bolas pretas com fundo branco. Temos isso aqui, certo? Isso daqui, vamos dizer que aqui, tá vendo esses pontos aqui? São as informações que nós temos. Não precisa aí ler. Então você tem alto contraste. Não é apenas contraste. Vamos lá. Aí nós temos essa imagem aqui. Temos o branco, temos o preto e temos o cinza. E aqui nós temos o vermelho. De tudo isso que você está falando. Que ao nós decuparmos a arte, decuparmos a alma humana, a gente vai chegar no tão objetivo do íntimo humano. Boa parte das obras é para você decupar, é você entrar em contato com o eu, entrar em contato com o ser humano, que vai chegar num ponto aonde não vai ter mais informação. A diferenciação desse cinza aqui para esse cinza aqui não vai existir. E não existe apenas preto e branco, você vai ter outros contrastes, que vai ser o gosto pessoal, que vai ser um dia que você vai estar mais cansado, que vai entrar no dia aonde, ao você falar sobre arte, ao você criticar uma arte, você não vai estar falando da arte, vai estar falando de você. Imagine então, vamos de novo para o Konosuba. Vamos dar um exemplo. Voltando para Konosuba e Grand Blue. Você é uma pessoa que gosta de mar. E ao você gostar de mar, você assiste prestando mais atenção Grand Blue. Só por isso. Mas nem é o tema. Mas só porque está o tema lá, você gosta mais. No final, você até pode valorar certos aspectos. Mas no final vai estar falando sobre você. Konosuba, cara, você gosta de Isekai. Você gosta desse mundo mágico. E da desconstrução desse mundo mágico. Por isso que você prefere mais um. Então, você foi nichando o humor. E no final, a resposta do qual é bom, qual é melhor, pessoal. Nossa, então você está querendo dizer que, no final, é sobre gosto pessoal? No final, boa parte das discussões partem para o gosto pessoal. Mas, Lê, é um Narras. Ele fala sobre narrativa. Aí que entra o que o próprio Narras fala. Para você minimizar o seu eu, minimizar o seu gosto pessoal, para você ser mais objetivo, falar mais sobre narrativa, você precisa dominar o seu eu. Você não suprime, você não diminui aquilo que você não conhece. Então, para qualquer crítica, para qualquer discussão, para que dentro dessa discussão ambos saiam dessa discussão positivos, ambos têm que fazer o mínimo, que é tentar, para nessa discussão, diminuir o seu lado pessoal.
Então, quando você vai discutir sobre o bom e sobre o ruim, sem tentar definir o que é bom, o que é ruim, e desse bom e o que é ruim, tentar diminuir o que é pessoal, que é a sua vivência, aquilo que só se explica nessa conexão, aquilo que na verdade às vezes nem tem explicação. Se você não faz isso, no final vamos estar falando sobre o bom hipotético, sobre o ruim hipotético, sobre o cinza hipotético, que não vai comunicar nada. Só vai fazer sentido para o nada que está falando, para qualquer outro analista, para qualquer outro roteirista mais culto de narrativa, de storytelling. Para você, público, no final não vai estar falando de nada, porque você pode simplesmente achar que um gosto pessoal é qualidade, e não é. E qual o problema então do gosto pessoal? É que você definir o que é gosto pessoal, você ir atrás do gosto pessoal, você define melhor quem você é e você faz críticas melhores. Vou dar outro exemplo caricatural: terror. Eu não gosto de terror. Por que você não gosta de terror? Tem vários motivos, mas eu não valoro o terror. Entre várias obras, aprender, entre aspas, a gostar de terror não é um dos meus objetivos, e o que ele faz, mesmo que dentro da sua lógica, eu não valoro. Tornando assim, eu posso até mesmo valorar episódios de terror, referências de terror, mas eu não sou uma pessoa que gosta de terror. Então imagina se eu pego uma obra que faz um terror e quero falar que essa obra de terror é ruim. Mas será que essa obra de terror é ruim porque eu não gosto naturalmente de terror, ou porque existe alguma falha lógica? Ali, então do que tá falando agora? Eu buguei, como assim? Óbvio que se eu não gosto de terror, aí que tá. Eu não gosto de terror, mas eu gosto de sequência lógica. Eu não gostar de terror me faz incapaz de criticar sequência lógica? Não. Eu não gosto de história arrastada, mas eu gosto de estética. Eu posso então valorar em um filme de terror a estética, a ambientação. Mesmo que na hora que ele tenta me assustar, eu assusto e eu fico, meu Deus, quero parar, quero desligar esse jogo. Quero desligar isso. Pô, mas tem aqui esses outros aspectos. Você conseguir suprimir do seu eu, talvez você cresça como pessoa e talvez você até mesmo consiga consumir aquilo que você não gosta tanto. Você conhecer o que é ruim não torna as outras coisas automaticamente melhores. Claro, contraste existe. É muito bom. Mais ou menos isso aí. É como eu falei da água. A água não é mais ou menos gostosa, não hidrata menos, não tem mais função. Mas quando você está com sede, uma água ambiente às vezes é tão gostosa quanto a água gelada. Ou você está tão embebecido por só consumir refrigerante que você precisa saborizar a água. Eu já vi amigos, colegas que para não ter uma pedra no rim de novo, para ter que tomar água, eles tinham que jogar fruta na água. Então a discussão do bom e do ruim, quando vai para esse lado mais esotérico, não se dá para tirar tanto. É padrão de consumo no final. Porque a forma que você consome pode distorcer a sua percepção do que é bom, do que é ruim e às vezes do que é necessário. Porque no final, um exemplo melhor do que é padrão de consumo, do que o bom e o ruim afetam no seu padrão de consumo, é que às vezes você assistiu uma obra que lhe decepcionou, você ficou decepcionado, você foi assistir uma obra mais medíocre e essa obra medíocre teve um sabor a mais por causa da sua vivência pessoal, por causa da sua análise, por causa de um milhão de coisas, e você, numa obra medíocre, viu mais valor. Isso que eu tô falando, pode ser sede no sentido de, eu vi uma obra ruim, mas o seu dia podia estar sendo ruim, era um dia que você só queria rir, e naquele dia, a risada daquele dia foi mais importante do que uma risada feita por uma piada mega bem elaborada, mega bem feita num Gintama da vida, numa obra super mega... Aquele riso, naquele dia onde você não estava triste, não valeu tanto como um riso mais plástico de uma obra mais ruinzinha. Então é isso que acaba afetando. Não é que eu consumo o que é ruim, ou que sei o que é ruim de verdade. Não. Porque você pode se acostumar com o ruim e o ruim ficar tão ruim quanto que der ruim. Então você não valora o ruim, porque do ruim você vai pro bom. Você pode ficar no ruim a vida inteira e nunca sair desse ruim. Assim como você pode ficar a vida inteira consumindo algo bom e nunca perceber o que é algo bom. Porque você percebe o que é bom pelo ruim pela sua análise, pela sua vivência, pela sua racionalidade. Porque para quem nunca viu o mar, qualquer lagoa é oceano. Se você não tiver a capacidade de decupar uma obra ruim, de perceber o porquê dessa obra ruim, essa capacidade, dane-se, você vai assistir a obra ruim, a obra medíocre e obras espetaculares, e não vai ter a capacidade de ver essa obra sendo boa. Ou seja, o que é importante? Você
ser uma pessoa capaz, ser uma pessoa racional, ser uma pessoa, entre aspas, estudada, ou o que você consome. Ou seja, você se tornar uma pessoa capaz, isso é 100% padrão de consumo? Não, você pode consumir 1000 animes e ser um completo medíocre na sua análise. Você pode assistir 10 animes e você pegar esses 10 animes, estudar direção, estudar caráter artístico, estudar as referências culturais, estudar apenas 10 animes, mesmo esses 10 animes sendo medíocres, você vai ter uma capacidade analítica muito melhor do que essas outras. Seja a capacidade analítica para analisar uma obra profunda, ou seja, a capacidade analítica para perceber rapidamente o que a obra quer fazer, como você tem que estar. Pô, essa obra é uma obra descompromissada, eu vou assistir ela de maneira descompromissada. Pô, essa obra quer que eu preste atenção, eu vou prestar atenção. E você aí aprende a analisar a aposta, não única e exclusivamente ser bom ou ser ruim. Você ter formas de comparar as coisas, né, que nós, como seres humanos, comparamos tudo. Isso, né? é nisso aqui que eu não concordo. Ah, você precisa do bom ou do ruim para comparar. Não, você tem que comparar os tons cinzas. Para quem é cego, não existe tom. Para quem não tem capacidade, para quem olha para baixo, nunca vai ver o tom do céu. Tá? Falta esse quê mais de iniciante. Mas a gente não precisa comparar coisas ruins com coisas boas. A gente pode comparar coisas boas com outras coisas boas e descobrir no que essas coisas boas são melhores ou piores do que outras coisas boas. Isso, mas isso daí é mais para quem já tem a capacidade. Eu vivo falando nas minhas análises que eu gosto, eu me sinto mais confortável em comparar aspectos da obra com outra obra. Ah, esse filme é ruim nisso, porque olha o que ele fez no filme anterior. Por quê? Não é porque isso é melhor. Não, na verdade é porque isso é mais fácil. Você comparar os tons cinzas é mais fácil, porque a equivalência dele, o degradê, entre aspas, é mais fácil. Mas pensa, nenhum tom do branco para o preto, do branco para o preto, aqui, tá vendo aqui, ó, daqui para cá, o que fez? O que tá errado? O porquê? Isso é tão melhor que o outro. Aqui, nesse degradê aqui, você consegue ver o degradê, que é o que? A perca constante de qualidade. Dá outro exemplo. Você pegar a série, sei lá, Transformers, filme 1, e o último filme, talvez você não pegue o exato motivo que a obra descarrilhou completamente. Talvez você apenas ache o diferente feio. Ao você ser colocado do branco pro preto, talvez você ache esse aqui é ruim, esse aqui é bom, único e exclusivamente por ser diferente. Então talvez alguém que vá para o do bom hipotético para o ruim hipotético, então uma pessoa que assistia coisa ruim foi pro bom e achou bom ruim. Pô, que animação ruim, fica querendo colocar filosofia, fica querendo debater vida, debater complexo. Não, pô, animação para rir. A animação é só para rir. Você acha que essa pessoa vai realmente perceber o que é boa, uma animação ruim? E essa pessoa estar errada, ela achar que a animação é feita apenas para rir, ela pega uma animação mais esotérica e ela acha ruim. Se você, não tem nenhum problema você experimentar o McFish ou jogar um jogo ruim. Apesar de eu achar que tem problema você comer bosta, mas aí é com você. Eu não vou ser o cara do vídeo, você que tá me escutando aqui. Porque, assim, né, tem comidas que são feias e fedem, mas o povo diz que é muito boa. E aí cada um experimenta se quiser. Só que você ter uma capacidade de experimentar coisas novas, dar uma chance pra algo que você não tem certeza, pra algo que parece ok, não tem nenhum problema. Assim como não tem problema você olhar. E você faz isso não porque ai, tem que experimentar coisas novas, o novo é bom, o diferente é bom. Não, porque você não sabe o que é bom e o que é ruim. Como você vai saber? Como eu vou saber o que era um terror bem feito, um terror mal feito, se eu não consumo nada de terror? Você tem que dar chance para coisas novas, não é? Tem que dar chance para coisa ruim, não. Você tem que dar chance para experiências novas. E se for ruim, você tem que ter a capacidade de saber, é ruim porque o que você experimentou é ruim, ou porque você não tem a capacidade de decupar o que é bom e o que é ruim. Aí você, nesse ruim, você vai ter... Vamos lá, Tokusatsu. Você vai assistir Tokusatsu. Ah, Tokusatsu é ruim. Olha essa armadura. Olha essa coisa mais galhofa. Sim, é para isso que a gente assiste Tokusatsu. Eu quero ver isso. Eu quero ver essas armaduras. Eu quero ver essa forma estilizada de arte, de se expressar. Eu não quero um filme hollywoodiano. Tokusatsu é bom, porque ele é uma forma única de se contar. E se você coloca o que torna ele único e o que torna ele bom com demérito, qual é o ponto? A questão de você dar chance para coisas novas é porque você não sabe o que é bom e o que é ruim. Não, eu tenho que dar chance para coisas ruins porque vai que eu acho algo bom lá. Não. Se você não tem a capacidade, você só vai se cegar. Olhar para algo e falar, cara, definitivamente não. Né? Então, se você... Que a discussão da outra vez você não pode dropar mangá. Ou você tem que ver mangá ruim, anime ruim. Não, meu Deus, isso aí foi uma esquizofrenia da gigante. Isso daí, literal, padrão de consumo. Você consome as suas obras e você fala, pô, eu comecei e vou terminar.
O que isso tem a ver com mangá ruim? Não. O que o Igor tava falando naquele corte lá, eu não me engano, ou é o Igor Verde? Eu buguei agora. Mas não importa, quando você consome algum mangá, um mangá ruim, as pessoas perguntam por que você está consumindo isso que é ruim. A pessoa pode falar, cara, porque eu começo, eu termino. Pô, mas você vai sofrer. Sim, porque eu vejo valor na experiência. Por quê? Aí que entra. Porque eu assistir algo, eu ler algo e me sentir incomodado é ruim. Aí que entra o aprofundamento. Filme de terror é feito para você ter um sentimento dark horror, o humor de eugeríase, o humor de ofensa, o humor para ofender, que o humor busca ofender, você ir lá e se sentir ofendido. Você ler algo e aquele algo lhe causou um sentimento ruim, talvez você valore esse sentimento ruim. Ah, mas é um sentimento ruim porque a obra é mal feita. É beleza, mas eu gosto de ler obras mal feitas para decupar a incapacidade do autor. Ou seja, gosto de ler obra ruim para falar que ela é ruim, para ter certeza que ela é ruim, para participar da obra ruim. E isso não é sobre ser bom, sobre ser ruim, é sobre padrão de consumo puro, de você valorar sentimentos que eu não valoro. Eu não quero perder meu tempo vendo coisa ruim. Vejo coisa ruim, eu paro. Mas a pessoa vai lá, pega algo ruim e vê, pô, eu quero ir além desse ruim. Então isso não é sobre bom, sobre ruim, é sobre como você consome, de como você transforma as experiências que a arte lhe dá na sua vida. No final, é muito mais sobre o eu, sobre o âmago, de como você transforma essas experiências para si, do que sobre arte, do que sobre bom, do que sobre ruim, e até mesmo do que sobre análise, do que sobre uma experiência completa do ser. Você não precisa. Depende muito, né? Tipo, você trabalha com isso, talvez você tenha uma obrigação maior. Mas também não é obrigado totalmente. Né? Você quer discutir sobre um anime, um mangá? Beleza, você ter consumido ele todo ajuda você a discutir, mas você pode compartimentalizar a sua análise. Eu mesmo faço isso e os próprios autores de obras compartimentalizam a criação deles. Né? Capítulos, volumes e por aí vai. Então, você saber do que você não gosta pode ser descoberto através de experiências positivas. E eu acho que é isso que a galera tende a não perceber. Sim, verdade. Verdade, isso aí que ele tá falando. Só que o que talvez seja discutido aqui, ao você dar chance para coisas, entre aspas, ruins, é porque quando é que você pode se cegar. Você pode estar numa espiral retropositiva, num positivo, num tóxico, que eu vivo falando aqui, que no final você não sabe o que é bom e você não sabe o que é ruim. Olha, ele entrou no ponto que eu falei, na autojornada do seu autodescobrimento, dos seus gostos, das suas preferências e da sua forma de consumir a arte, não existe fórmula. Assim como, só assisto nota 10, não é bom. Só assisto nota 1, não é bom. Você falar que é complexo é melhor do que você falar que tem pontos cinzas. Então, você pode jogar um jogo incrível e perceber que você não gosta de um aspecto específico dele. É assim. Só que também é legal você jogar esses jogos piores, assim, né, que não são tão bons. Experiência de tempo, experiência temporal. Você pega um controle super mega tanque e você se diverte mais com um controle super mega tanque só porque você sabe que é uma experiência temporal. Era assim que os, entre aspas, antigos jogavam. E essa experiência mal polida pode se tornar uma experiência mais positiva do que os controles hoje em dia. Você pegar um simulador, um carro, uma corrida, que você sente a granulação do terreno, o terreno afeta a sua velocidade, aí você pega um jogo antigo que é mais arcade e você gosta mais desse jogo antigo, mais arcade. Quando você vai dar de argumentação de possibilidade pode tudo. Mas o que essa possibilidade, ela realmente é capaz. Só o ponto daqui não ser tratada como gosto, não como jornada de experiência, já mostra que não é tão universal assim. Eu tô falando de um jogo que, né, não é um lixo completo tipo Big Rigs, porque aí entra em outra categoria. Big Rigs é um dos piores jogos já feitos. Ele fica bom por ser muito ruim, ele fica engraçado jogar com os amigos, é zoado, você não tá rindo com o jogo, você tá rindo do jogo, entendeu? Que entra, igual eu falei, em Heróis da Máscara Dourada, aonde o meu professor de animação 3D, ele ria quase compulsoriamente. Ele ficou 30 minutos vendo o trabalho porco dos alunos que não sabiam o que estavam fazendo, com um sorriso que não saía do rosto dele ao ver animações e modelos ruins e feios. Mas ele só chegou a esse estado dado ao que ele é, do que ele sabe e no contexto de aula e de professores. Ao ponto que ele, a única vez que o sorriso dele diminuiu ao ele ver as atividades, foi do aluno que ele sabia e que ele sentia que estava ruim porque ele não se esforçou. Não porque eles se esforçaram, porque uma das camadas da arte é o esforço humano, é a ação humana. Ele percebeu, esse aqui tá feio porque o aluno não se esforçou.
E aí, beleza, você pode acabar descobrindo coisas que você gosta ou você não gosta. Mas esse processo acontece de outras formas também. Então eu acho que a galera acaba usando essa falsa dicotomia, essa falsa simetria. Quando você define um novo ponto mais baixo... Isso aí é um fato. Isso aí é um fato. Como a falsa simetria do bom e ruim. Ah, tem que consumir obra ruim. Não é à toa que o pessoal fala sobre comida. Eu até ano retrasado, eu era uma formiga. Eu comia um monte de coisa gordurosa. Hoje, só porque eu mudei o meu padrão de consumo literal, eu parei de comer coisa gordurosa, parei de comer muito açúcar, fui para a academia, comecei a comer coisa com mais qualidade, eu peguei fui no restaurante, pedi o que eu sempre comi e eu literal não consegui comer. Eu pedi, não, tá muito gorduroso, não me entra. Meu irmão, come aqui o resto. Eu pedi arroz, feijão e um bife feito. Olha que bizarro. Você não pode tirar da equação que no seu ambiente lhe molda e pode lhe condicionar. Então você achar que existe uma fórmula é tão prejudicial quanto você achar que existe uma dicotomia. Seus sanduíches, de repente, você começa a dar muito mais valor pros seus lanchos preferidos. Eu pessoalmente não faço isso, tá? Quando eu como uma coisa que eu não gosto, eu não automaticamente começo a gostar mais das coisas que eu gosto. Exato. Ele tá tentando exemplificar um sentimento, tá? Ele tá querendo exemplificar, ele tá usando esse exemplo do hambúrguer para mim. Para mim, por quê? Como assim comida? Porque às vezes você come algo ruim, e é isso que eu tô falando. Você come algo ruim, você só precisa comer ou uma coisa boa. Você não passa nossa, você ressignificou o assunto. Não, você não ressignificou o assunto. Não, às vezes você precisa só tirar aquele gosto. Às vezes você comeu algo ruim, você tomou uma água, limpou o seu paladar, pronto, tá pronto para outra. Por isso que a água, que eu dei o exemplo, é melhor nesse sentido. Porque às vezes é muito mais sobre o seu estado do que realmente do que você está consumindo. E se a gente pudesse ver, esse seu estado que você está, pode ser exemplo, você não sabe como é feita a animação. Se você não sabe como é feita a animação, como você vai valorar um Aranhaverso? Como você vai valorar uma animação não tão polida dos anos 2000, uma Acelerícias da vida? Se você não sabe como é feito, como é uma direção, se você não sabe como é feito stop motion, se você não sabe o quão doloroso é fazer no stop motion, como é que você valora? Você tá vendo que no final, a discussão não é sobre o hambúrguer, não é sobre a água, não é sobre nada, é sobre você. Isso pra quem faz isso, porque você vai poder gostar das coisas se comer coisa ruim, né? Só se você comer coisa muito ruim que você vai começar a gostar das coisas boas, não é assim. Quando eu comi estrogonofe pela primeira vez, eu achei delicioso, pô. Estrogonofe da minha mãe, inclusive, que é uma delícia. Eu não preciso, né? Eu não precisei comer terra pra descobrir que o estrogonofe era gostoso. E tudo que eu comi depois do estrogonofe nunca mudou minha percepção do estrogonofe. Ele continuou lá no mesmo tier S, os melhores. Exato, isso é verdade. O ponto aqui é o seguinte. Você precisa jogar jogos ruins pra gostar de jogos bons. Não. Achou a analogia? Você pode valorar mais os jogos bons por jogar jogos ruins se você não tiver as ferramentas para perceber as qualidades dos jogos bons por si. Porque o que pode acontecer é você nunca estudou sobre a indústria, você nunca estudou sobre nada, e através da sua experiência simbiótica, da sua experiência de consumo por jogos ruins, você percebe, pô, cara, eu joguei esse jogo aqui e esse jogo, sei lá, tem um character designer muito bonito. Aí você jogou outro jogo, pô, o character design desse jogo é ruim. Desse jogo é ruim, desse jogo é ruim, desse jogo é... Nossa, então você ressignifica, o character design daquele jogo lá é tão bom que eu tô buscando o lampejo dele em outros jogos do que, e não acho. Mas você poderia ter essa mesma epifania se você soubesse o que character designer para, entre aspas, média, lá vamos lá, média da indústria para indústria média é. No final, não é sobre arte, não estamos discutindo arte, não estamos discutindo o que no final a arte trata também, que é o íntimo do ser e o seu desenvolvimento e as suas percepções. Lê meio kantiano, sim, infelizmente. Uma bosta, pois senta aqui comigo, que Sim. no final desse vídeo, Eu tava falando de bosta essa live toda de novo. tudo vai fazer sentido. Eu pelo menos vou tentar. E me desculpe também. Por exemplo, eu gosto de jogar jogos que não são tão recomendados ou aclamados, e até jogos que podem ser considerados ruins, porque eu estudo isso. Né? Verdade. Shangri-La Frontiers, exemplo. Shangri-La Frontiers fala um pouquinho muito bem sobre isso, onde o cara tinha o prazer de jogar jogos ruins, porque ele queria ver o quão ruim era feito o jogo, ele queria sentir aquele estado de ojerias, de má vontade, ele queria, cara, quero caçar bug, quero ver o que esses caras não fizeram. E a obra se trata sobre como ele tanto jogar jogo ruim que ele perdeu a noção do que é um jogo bom, e quando ele entra num jogo bom, ele tá resetado, ele fica, meu Deus, que coisa estranha, não tem bug, não tem nada. Mas ele ainda conseguiu tirar o positivo dos jogos ruins que ele jogou. Ele fala de dificuldade formulaica, bugs e por aí vai. Pô, Shangri-La Frontiers quer... Nossa, saiba, isso é isso.
Quando você está no processo intelectual de estudar, aí você precisa abrir seus horizontes para várias formas diferentes, porque você entender por que alguma coisa deu errado, por que você não gosta, ou por que aquela execução falhou miseravelmente para tanta O gente. sentir o que é realmente ruim. Porque você falar é ruim, você pode falar, você pode argumentar, mas sinceramente, você pode argumentar o que é um episódio arrastado. Olha, um episódio arrastado é isso, é isso, é isso. Você pode pegar 50 livros para definir dentro das palavras o que é um episódio arrastado, o que é uma animação arrastada. Esses 50 livros vão ser sumarizados e você assistir um episódio arrastado. A diferença é que no livro você vai ter o argumento, o motivo e a sistemática. E o sentimento está na experiência. Você não consegue substituir também a experiência real pela, entre aspas, experiência intelectual. Aí já é outro papo. Igual eu falei lá no vídeo, teve uma galera nos reacts deturpou completamente o que eu falei, hein? Não sei se foi igual, não sei quem foi. Mas que eu falei, quando eu estudo, eu leio coisa ruim. Eu só não gosto de fazer vídeo sobre coisa ruim. Eu não tenho prazer em fazer vídeos sobre animes e mangás ruins. Tanto é que, quando vocês vão ver, eu tento fazer vídeos mais positivos. Ou seja, ele não valora o que obras ruins adicionam à vida e à camada intelectual dele. Porque ele sabe que esse valor poderia ser adicionado de outras formas. Talvez ele consumir uma obra ruim é apenas um salto do tempo, porque é muito mais caricatural o branco e o preto. E o cinza talvez você tenha que se esforçar mais. Porque quando uma obra ruim de verdade, ela erra em vários aspectos. Imagine você em uma obra boa, mas tentar decupar aspectos ruins, por exemplo. Não quer dizer que eu não faça. Eu faço vídeo sobre coisa ruim. Eu fiz vídeo sobre a segunda temporada de Mushoku Tensei, foi uma bosta. Fiz vídeo. Fiz vídeo sobre o primeiro episódio de Shield Hero, terceira temporada, foi uma bosta. A segunda temporada, sei lá, fiz vídeo. Não é porque eu não gosto que eu não interajo, que eu não faço vídeo. Mas eu não gosto, não sinto prazer. Tem gente que tem prazer, vou fazer um vídeo falando muito mal desse mangá que eu odeio. Eu não tenho esse tesão que as pessoas têm. Todos os fãs de McFish. Tá, eu juro que durante o vídeo vocês vão se sentir... Eu já falei, eu não acho que é ter tesão. É você valorar a sua experiência como um todo. Vou dar um exemplo. A pior experiência que eu já tive no cinema foi assistindo Guardiões da Galáxia 3. Não, Guardiões da Galáxia 3. Nossa, que pecado. Thor, Amor e Trovão. Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Eu tava completamente ensandecido. Eu não conseguia... Eu tava sendo um cara que eu tava sendo até antiético no cinema, reclamando, murmurando. E o filme tava tão ruim que eu não... um cara falou pra mim, eu tava achando mais engraçado as suas reações ao filme do que o filme em si. Né? Principalmente porque o meu irmão tava tendo vergonha. Meu irmão, eu tava começando ao ponto que eu tava assistindo junto com a família. Meu irmão tava começando a ter vergonha de mim por ele, né? Nesse nível. Mas, ao eu rever isso tudo de novo, foi bem gostoso falar mal desse filme. Porque depois disso, eu cheguei lá, meu pai, chegamos no filme, chegamos no carro, voltando pra casa, uns 40 minutos pra chegar em casa de carro. Eu, meu pai, meu irmão, a gente tava lá, ficou literal 40 minutos falando mal do filme. Eu e meu pai conversando, argumentando. Depois eu falei com meus amigos. Depois eu fiquei mais 1 hora falando com os meus amigos. Mesmo que a experiência não foi positiva, foi negativa. As experiências que me sucederam, pô, eu cheguei a falar mais sobre Amor e Trovão do que sobre obras que eu verdadeiramente gosto. E no final, me faz aquela experiência ruim. Agora, no posterior, por exemplo, eu falar, pô, se eu pudesse apagar a experiência de Amor e Trovão, não apagaria não. Veio coisas legais dessa experiência. Talvez é isso aqui que o pessoal tenta argumentar e não argumenta tão bem. Que é, talvez a experiência negativa que você está tendo agora com essa obra seja positiva. Seja porque o ruim tem o seu valor, que talvez esse pseudo ruim que você acha que é ruim, não seja ruim. Talvez o defeito seja você. Então, no final, é só não ser tão quadrado, tão fechado. Menos atacados, tá? Prometo. A gente precisa começar esse vídeo falando sobre um problema... E aqui eu não tô atacando o cara de nenhuma forma, tá? Tipo, só porque a gente discorda dessa premissa, não quer dizer que o cara é burro, que eu sou inteligente, que o cara é pior, eu sou melhor, ou que ele é melhor, eu sou pior. Tem nada disso. Só perspectivas diferentes. E se ele vive com essa perspectiva pra vida dele, funciona. Talvez a perspectiva seja, para o público médio, não estudante, a melhor forma, um melhor conhecimento simbiótico, o comparativo de mal ruim, de bom e ruim. E eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu lembro até hoje que eu tava argumentando com um amigo meu que tal anime era ruim, que tal anime tal, e ele tava no comecinho do anime, impossível esse anime ficar ruim. Cara, ele tá muito bom, cara. Ele é uma bosta. Ele falou, não, nunca. E ele fechou, ele chega, mano, impossível anime ficar ruim. Foi lá, assistiu, e ele não acreditou que em apenas 3 episódios, ele sentiu um ranço tão gigantesco da obra em apenas 3 episódios. Ao ponto que ele começou a sentir mais raiva da obra do que eu. Eu falei, obra meio ruim. A obra se estragou. Ele começou a detestar a obra. Ele chegou a ter raiva ao olhar os personagens. Ou seja, eu argumentei, eu complexei,
eu fiz tudo, tudo. Nada disso foi tão forte quanto uma experiência. Ou seja, não existe fala que empurre uma pessoa, mas um tombo, um empurrão empurra. Um empurrão muda, um tropeço muda. Então, se você for falar assim, ó, se você falar, o que é mais eficiente, estudar ou consumir? Consumir, porque as pessoas já estão consumindo. As pessoas já consomem. Se você pegar o texto que um anime médio tem e tirar as imagens, colocar só o texto que o cara lê, e pegar esse mesmo texto e colocar numa página de um livro, a pessoa não vai ler o livro. Mas um anime cheio de diálogo na legenda, diálogo no ambiente, ele lê. Mas um livro ele não lê. Então, se o consumo é mais fácil que o estudo, você aprender ou se desenvolver, ou ter uma chance de se desenvolver pelo consumo, é mais eficiente e é melhor para você. Mas não é a única forma. Que vem acontecendo com o passar dos anos. E apesar de impactar muito o consumo de mídia das pessoas, ele meio que tem um bom motivo para estar acontecendo. Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais consumir um produto, um filme, um jogo, se ele não for excelente. E isso se deve Não. Eu acho que ele não tá na comunidade de anime, né? Porque a quantidade de pessoas que vê esses isekais lixos toda temporada não tá escrito. ter uma imensidão de fatores. O tempo Não. das pessoas É que às vezes o excelente, entre aspas, cria um padrão de consumo e as pessoas não querem qualidade do texto, elas querem uma experiência parecida com aquilo que estava no hype, ao ponto que pode vir algo tão sem qualidade, mas pelo hype, ou, entre aspas, ser o primeiro da pessoa que a pessoa quer. O Shinoko é isso, pô. O Shinoko tem uma das piores canções da morte que eu já vi em uma obra, que só porque foi a primeira canção da morte das pessoas, a primeira mentira, entre aspas, que as pessoas caíram, as pessoas gostaram. Às vezes, o primeiro é a falsa simetria entre essas qualidades, que entra de novo, quem nunca viu com aquela gosto, entra aí de novo. Então, não, eu não acho que as pessoas hoje em dia só querem o incrível. Não. Hoje em dia as pessoas estão formulaicas. Hoje em dia as pessoas querem ou acham que elas vão ter mega sentimentos por um jogo realista. Aí vai lá e um balato da vida, a pessoa tá lá chorando com balato. Aí as pessoas acham, eu quero algo mega realista. Aí lança um buzz, lança elementos, a pessoa não sente nada. Aí lança um aranha-verso, lança um gato de botas. O que as pessoas são e têm é não saber o que elas querem e não saber o que elas gostam. E entra no começo da minha argumentação, lá no começo desse vídeo. Não adianta você dar formulinha para quem não sabe nada, filho. Não adianta dar um óculos para quem é cego. Não adianta ajudar na procura daquele que não tá procurando nada. Não adianta apontar o caminho para aquele que não vai se mexer. Mas eu acho que isso é muito uma percepção de nichos. É uma percepção errada. Ele tá colocando o problema, ele tá percebendo o problema e colocando a solução no lugar errado. Não é isso, não tem a menor dúvida. Terminalmente online. São pessoas terminalmente online, entendeu? Pessoas que não conseguem desconectar e a informação toda hora. Porque se você for ver no mundo, tipo lá em Chique Chique Bahia, ninguém tá ligando pra isso. Meu pai não tá ligando pra isso. Nem isso. O problema nem é ficar isso. As pessoas cronicamente online consomem um monte de besteira, um monte de merda. O que acontece é que elas são plásticas e tendem a colocar elementos de qualidade ou elementos entre aspas, transcendente em coisas que não são. Tá aí Kimetsu, pô. É a prova cabal disso. Texto, qualquer coisa, história, qualquer coisa, personagem, qualquer coisa, animação bonita, acabou. É isso que muitas pessoas querem. Porque o visual é mais, entre aspas, apelativo do que o subtexto. Por quê? O consumo do visual é mais fácil que o consumo do subtexto. Você, para ver uma luta bonita, você não precisa de nada. Uma luta bonita, ela tem um significado ou não tem um significado. Ao ponto que as melhores lutas que eu já vi da minha vida são as lutas de Baki, que no anime, às vezes nem animadas são e acabam com um golpe. As melhores não, né? Vamos colocar assim, melhores não, foi sacanagem. Mas que eu mais senti, que eu mais me emocionei, que eu mais valoro. Ninguém tá ligando pra isso. Só quem tá no Twitter o dia inteiro, entendeu? Então acho que isso sim é uma manifestação de um elemento de uma parte da comunidade online. Mas eu ainda acho que essa parte é minoria disparada. O negócio é que é pra essa parte que a gente convive. Pra mim, essa parte de reclama, nem capacitado pra reclamar, de fato é. Aí que entra a bagaça. Ou seja, eles estão reclamando, se eles falam, se o final fosse, as pessoas só querem obras com mega qualidade e não valoram as obras com mid qualidade. As pessoas não têm nem a capacidade de saber o que é uma obra boa, uma obra mid e uma obra ruim. Tá aí Tokyo Revengers, tá aí aquele Stellar Blade, Super Mega, nossa, daí eu tentei, nem vou brincar disso. Tá aí. Não, as pessoas têm capacidade. Gato de Botas tá aí, fez sucesso. O povão aqui povão ainda é mais medíocre. De uma bolha um pouco mais crítica, uma bolha que gosta de discutir, aí eu acho que isso realmente acontece. tá cada vez mais limitado, o dinheiro tá cada vez mais escasso e as opções estão cada vez mais abrangentes. E na sua rede de amigos do Face, você também não quer ser conhecido como cara e deixou de jogar o novo God of War pra jogar Darksiders 3. Tá cada vez mais difícil convencer. Isso não faz parte da minha realidade, até porque eu já não uso mais Facebook. E, cara, ninguém mais no meu grupo de amigos joga videogame. Todo mundo tá velho.
Tem gente com filho, tem gente que já casou, o povo tá trabalhando. Quem joga, joga rapidinho, uma coisa por 1 hora e acabou. Acho que nenhuma Joga amigo- FIFA. Aí, pô, joga FIFA. Aí o Narras fala, o jogador de FIFA é burro. Aí o cara gasta 500 conto no ano pra jogar um único jogo e ele só jogar e se divertir. Aí tem o gamer de verdade, joga 1.400 por mês, por ano, e não joga os jogos. jogou God of War Ragnarok. as pessoas a gastar R$ 300 em uma experiência. Ok, eu entendo essa parte e infelizmente A questão de análise de jogo, eu acho que muitas pessoas levam a sério pra sentir que o dinheiro delas está sendo valorizado. Isso eu concordo 100%, ainda mais aqui no Brasil. E o poder de compra é baixo. a gente vive num mundo onde Aí, e nesse ponto aí, de você ter uma régua crítica, não é nem senso crítico, uma régua crítica de qualidade, sinceramente, eu acho que indicação e o elemento criador de conteúdo ou influencer é mais importante nesse sentido do que propriamente dinheiro. Sinceramente, eu não acho que isso não. a gente vive. E no Brasil ainda. Que é tipo, Quando você vai ver que boa parte das pessoas compravam PlayStation porque o amigo tinha PlayStation, aí depois ela foi perceber, nossa, tem um exclusivo bom. Ou a maioria das pessoas compravam Xbox porque tinha Xbox, aí depois foram ver, o online é bom, e aí por aí vai. o modo difícil do planeta Terra. Mas parte de mim ainda É, acredita que o pior ser ainda. humano só é desse jeito mesmo. Mesmo se a gente tivesse dinheiro e tempo infinitos, Mas eu conheço um garoto, um amigo meu, que ele tinha One Piece. One Piece. dinheiro pra caralho e ele só jogava jogo com nota 8.5 ou mais no Metacritic. Não jogo jogos com nota menor do que 8.5 no Metacritic, ok? Porque meu tempo vale muito. Meu tempo é escasso, meu tempo vale muito. Aí eu, caraca, bicho. Pra o seu tempo valer, você tem que estar numa mega experiência. Que vida triste, pô. O meu tempo é o mesmo tempo que o seu. Eu consigo me divertir com obra mid, com obra ruim, e consigo ficar feliz por ficar bravo com a obra ruim. Porque no final, a arte é sobre causar sentimentos. E se você for uma pessoa boa, capaz, você consegue valorar qualquer sentimento. Porque a coisa mais triste é você ficar refém de não sentir sentimentos. Imagine que triste você não poder se sentir entediado, né? Porque uma hora você vai se sentir entediado, você sentir dor ao se sentir entediado. Imagine você só poder viver se você sentir aquela mega emoção daquela obra da sua vida e não conseguir valorar nenhum outro tipo de emoção. Triste. Então eu não acho que você, por só jogar coisa boa, é o mais feliz, não. Acho que na verdade você pode estar indo por um caminho meio triste. Eu prefiro o meu. Consigo me divertir com qualquer obra, até obra ruim. Pelo menos, eu não tenho medo dos meus próprios sentimentos do que eles causam. Porque eu consigo lidar com eles. Ah, mano, tem problema, cara. Tem problema. Não gosta nem de lembrar. Aí eu xingo ele, sempre É lembro porque disso. o 8.5 não é bom ou ruim. Porque, de novo, esse bom ou ruim, tem que jogar obra boa e obra ruim. Esse bom e ruim não existe. Ele é um anacronismo, ele é uma alegoria, ele é um argumento de arquétipo, se isso existisse. Esse vídeo do Narras ficou com 50 minutos dele definindo isso. E se eles tentassem definir o que é bom e o que é ruim, isso ia ficar mais 50 horas, 50 anos, no final não ia ter resposta. Isso eu xingo ele. Porque essa argumentação toda tá enorme e se existisse um definidor objetivo de bom e ruim? E se seria valoroso você ter os sentimentos que o bom causa? E se você teria os sentimentos de ter os sentimentos que o ruim causa? Tudo isso nesse si. Só que não. É bom você jogar o ruim e jogar o bom, porque talvez a sua balança do que é bom e o que é ruim esteja completamente enviesada. E que talvez um hábito positivo e um gosto positivo venha de uma experiência ruim. Isso pode. Então você não pode ter medo disso. a gente ainda ia acabar procurando a melhor experiência possível. A gente sempre vai querer aquele Não, um colega meu falou que tinha um amigo que só jogava jogo AAA. Ele não comprava jogo mais barato do que R$200. Esse cara eu não conheço, então eu vou xingar esse cara. Caralho, você é burro! Mano, cara, eu não jogo jogo indie, eu só jogo jogo AAA. Se for mais barato que R$200, eu não compro, porque vai ser um lixo. Caralho, mané. Esse cara merece tudo de ruim que acontece na vida dele. Exagero, né? Cara, espera que esse cara morra. Não, mas porra, é uma visão muito limitada. jogo excelente. Eu sei que é meio... Quando você pega umas pessoas medíocres assim, padrões de indústria total, né? O pessoal usou de cérebro liso. Eu sei que é indignante. Eu não condeno quem se indigna, mas eu condeno quem não tenta fazer nada pra pegar esse sentimento e lidar com ele, você. Porque o cara é inculto, o cara é limitado, o cara tem pouca consciência, o cara é burro. Pelo menos ele tem a desculpa de ser burro. Qual é a sua? Eu sei que a burrice incomoda sim, mas pelo menos você tem que saber. Saber disso e saber lidar. Eu já falei. A minha forma de lidar com isso é saber, pô, a média das pessoas é medíocre. A mediana é medíocre. E as pessoas são medíocres. Então, se é mais fácil para a pessoa ela achar que o padrão de qualidade é o AAA e ela vai viver desse jeito, sem dar novas experiências, o que você vai fazer? Ele vai ter que se ferrar, ele vai ter que se frustrar, ele vai ter que jogar 2, 3 jogos por ano e se cansado disso. Por quê? Se a argumentação da fala
Não convence, um murro na cara. Quer dizer, a vida vai ter que convencer. Ou ele vai continuar cego e ignorante pra sempre, o que pode acontecer. Acima daquele jogo mediano. Sempre o Big Mac acima do McFish. É foda, Big Mac já é ruim, né? Tudo mentira, já começa por aí. Essas imagens são tudo mentira. O hambúrguer vem todo amassado, todo deficiente. Uma bosta. McDonald's é um lixo. Tá vindo a redenção dos fãs de peixe. Já tem, porra, 40 minutos de vídeo, eu tenho 2 minutos. Juro, daqui a pouquinho. Mas daí entra uma questão. A partir de que momento você consegue distinguir um jogo bom de um jogo mediano se você só consome jogos bons? Porque jogos bons são diferentes entre si e eles fazem coisas melhores do que outros e coisas. Porque talvez, porque o seu padrão de consumo é medíocre, ao ponto de você não saber nem por que o jogo é bom. Porque se você já tem a capacidade ética e argumentativa de saber o que era o bom, ou de ter uma leve complexidade, talvez é o clássico. Vou jogar esse jogo aqui, pô, não me pegou nos primeiros 30 minutos. Talvez você, na sua vida inteira, só colocar isso na sua cabecinha. Talvez esse sentimento negativo, eu não estar valorando esse sentimento negativo que essa obra está me passando, talvez o problema seja eu, não a obra. Se você só colocar isso na sua forma de viver o mundo, talvez você muito provavelmente vai viver muito melhor. Porque imagina você... e cara, isso já aconteceu. Hollow Knight. Quanta gente eu já vi falando que tentou jogar Hollow Knight, achou chato, achou ruim. Aí viu um vídeo de um youtuber famoso falando que é bom. Aí por causa desse youtuber famoso forçou. E hoje é o jogo da vida do cara. Cara, eu tô citando Hollow Knight porque é o que mais tem entre essas testemunhas de Hollow Knight. Quando no YouTube você vai ver vários. E você vai ver que, mesmo que a experiência seja a mesma, é tão verdade que a narrativa é diferente de cada pessoa. Coisas piores do que outros. A comparação existe dentro de cada produto e cada experiência que você Entendeu? tem. Como é que você vai saber o que são jogos bons se você só joga jogos ruins? E como você vai saber o que é jogos ruins se você só joga jogos bons? E como você só vai saber... Mesmo que você não jogue outros jogos, você consegue fazer uma lista pessoal de eu gostei disso e não gostei disso. Mesmo que você não tenha comparativo, porque a sua diversão não existe dentro de um universo comparável. A sua diversão, na verdade, não existe 10 metros cúbicos de diversão. Diversão já é uma palavra lá, diversão. Pô, quem é esse aqui? Já falou? Cara, o que eu mais escuto na minha vida nesse YouTube é, cara, como é que você se diverte fazendo textão no YouTube? Fazendo textão no comentário, fazendo textão no Twitter? Como é que você se diverte gravando um vídeo de 1 hora falando sobre um monte de uma coisa de idiota, um monte de coisa chata? Como é que você se diverte? Eu falo, cara, tem coisa mais divertida do que você exercitar o seu raciocínio lógico, o seu senso crítico, a sua ética. Tem coisa mais divertida do que você argumentar, tem coisa mais divertida do que pegar a infinitude dos seus pensamentos e transcrever para a própria existente, realmente fazer os seus pensamentos existirem, não deixar eles se perderem na imensidão maluca que é a sua cabeça. Tem coisa mais divertida do que isso. Aí quando eu falo isso para a pessoa fala, não consigo ver. Cara, se você limita o mundo pelas suas experiências, você vai ser limitado, porque você é limitado. são dentro ali de um jogo, que você está tendo sua primeira experiência, ou seja um jogo que você já jogou vários jogos, você dentro do próprio jogo sabe, essa parte me divertiu, essa não. Essa eu achei muito entediante, essa foi muito rápida. Essa foi legal, essa aqui... Aí você vai ver a parte que o cara achou entediante, é só a melhor parte do jogo. A parte mais inventiva. Mas ele só queria piu-piu. Pô, cara, tem essa parte aqui que tem umas letras parecidas, mas eu só queria dar piu-piu. Ah, então o meu gosto pessoal é dar piu-piu. Então nunca vou dar chance pra nenhum jogo com narrativa. Porque jogo com narrativa não é jogo de verdade, é filminho. Eu preciso argumentar mais do que isso. Ficou frustrante. A sua característica de percepção não envolve a comparação com outros jogos, porque ela envolve a comparação dentro do próprio jogo. Verdade, mas você compara a comparação de extremos é mais fácil, né? Tanto que você, em qualquer argumentação, você vai dar algum ponto caricatural para exemplificar o seu ponto. Porque a gente está falando de sentimentos. Não existe raiva, não existe gosto, não existe nada. Os sentimentos não existem. Então você precisa, a partir de outras experiências que as pessoas têm, se comunicar com elas. É isso que acontece. Sacou? E aí já vem o seguinte, o que faz com que God of War seja um jogo bom e Darksiders 3, será que pode ser jogo que eu joguei também? Esse jogo 3 aí seja mediano. A análise do Metacritic? O que faz um ser bom e o outro ser ruim? Ou mediano? Quem determinou isso? Ah, não vai pra isso não. Se ele meter isso eu vou embora. Porque vai ficar 50 anos. Ele vai falar sobre ética da crítica e da crítica pessoal. Que é, você pode pegar os atributos, dar o valor desses atributos para o mundo exterior, mas não valorar a si. É você pegar, assistir um filme de terror, você perceber esse filme de terror é o melhor filme já feito na história. É o que tem a melhor história do mundo. Aí só que aí você fala, tá, ele é o melhor filme do mundo, mas eu não gosto. Ah, por quê? Porque ele não é tão efetivo em mim.
Ah, então ele é ruim. Então, mas você não pode falar que um filme que não foi tão impactante para você, mesmo que ele tenha elementos de ser a melhor coisa do mundo, mas ele não foi essa melhor coisa do mundo para você, porque para 99,99% da população ele é a melhor coisa do mundo, para você ele é ruim. Então quer dizer que você não pode ter a sua opinião pessoal. Pô, mas uma opinião pessoal burra você tem que ter? É, tem que ter. Mas não é antiético de você ter uma opinião pessoal burra, em certos aspectos? É. Mas aí então você tem que negar os seus sentimentos, porque o sentimento da maioria é um sentimento. Aí, putz, se ele citar aqui, eu vou embora, termino o react agora. Porque isso é muito complexo. Porque aí você vai ter que ir na ética do valor, de quando você pode falar que a obra é ruim. Porque para o pessoal, eu tenho o meu pessoal. Eu tenho o que para mim é o meu gosto pessoal, que é aquilo que eu. Exemplo mais clássico, eu posso dar comigo um romance, pô. Eu gosto de Horimiya. Só que eu falo, mano, Horimiya é uma porcaria. Medíocre ao extremo, formulaico ao extremo, mas eu gosto. Ah, por quê? Sim, só porque o casal, pra média medíocre da indústria de romances do Japão, só porque o casal principal no começo tá junto, eu falei, pô. Ah, claro, estando junto ou não estando junto é quase irreverente. Você não tem nada mais maduro pra justificar esse tipo de relacionamento, a não ser o que poderia ser dado com qualquer outra fórmula de não relacionamento. Sim, mas só por causa disso eu gostei. Outro exemplo, as quintuplas. Um harém, que é anime mais merda do que aquele, mas só porque, na minha experiência de vida, eu gostei. Eu comecei a assistir harém, me frustrei, achei harém a maior merda do mundo, aí veio um anime de harém medíocre. Pra mim, essa experiência, essa coragem do autor, mesmo que é uma coragem falsa, pra mim, foi extremamente revigorante. Não é um desrespeito com nota 10. De fato, eu dar um nota 10 porque os meus sentimentos dizem que ele é um nota 10. Então imagina, sei lá, vamos dar assim, Berserk, 10. Aí do lado de Berserk, que é um 10, tá um Horimiya da vida, 10 também, ou esse anime das quintuplas, 10 também. Pô, entre aspas, não faz sentido. É até mesmo, pô, olha o desrespeito que você tá tendo com o Berserker, com essa obra, que tem 1 trilhão de qualidades, que o autor se matou pra fazer essa obra. Desculpa, foi sem querer, não nesse sentido. Uma obra verdadeiramente arte. Aí você pega uma obra formulaica, padrão de indústria, plástico puro, mas por causa da sua experiência pessoal, você sentiu coisas comparáveis ao que você sentiu lendo Berserk. Isso é ético. Pensa comigo. Aí você pega a sua conclusão. Eu nem vou racionalizar a minha conclusão, porque eu nem quero ter que defender ela. Isso é ético. Isso é ético a sua nota. Isso é ético com seus sentimentos. Isso é ético. Você acha isso legal, maneiro? Pensa, não, Lê, foda-se. Você pode meter o foda-se, normal, mas pensa. Você pega uma comida, vamos de comida de novo, uma comida que o cara foi lá, fez bonitinho, teve todo cuidado, pegou os melhores ingredientes, e você, lá não tava tão cheio, não tava com tanta fome, comeu, nossa, delícia, ótima comida. Aí vai aquele hot dogzão, churrasco de gato, aí você tá morrendo de fome, cãibra, você vai lá e come aquele churrasco cheio de sebo, mas só porque você tá com fome você sente lá. Os sentimentos são equiparáveis, então são os mesmos sentimentos. Então, o podrão que você comeu quando você tava morrendo de fome é a mesma coisa daquela comida super mega bem feita, mega colocada. Você acha ético, então, a comida da sua mãe cheia de carga emocional está sendo comparada com uma comida que não é emocional, uma comida de um restaurante, por exemplo? Você acha ético? Você acha moral? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa? Esses dois sentimentos, algo que tem um mega sentimento em você, que veio do nada, por si, pela qualidade do texto, e aquilo que... O aspecto de qualidade, qual é o aspecto de qualidade do anime das quintuplas? Eu dei esse aspecto de qualidade. Eu dei. Up dessa obra é a minha vivência e o que ela ressonou com a minha vivência. Ou seja, se eu não tivesse essa vivência, eu não veria essa qualidade, porque não é uma qualidade. O mérito não é da obra. O mérito é meu. Não é da obra. Ou seja, não vai transcender. Não vai ser a mesma experiência. Nós temos em toda a indústria da arte obras que transcendem. Que pode ter o mérito que for, ela consegue passar o tempo e pegar pessoas com experiências e vivências diferentes. E talvez a verdadeira beleza da arte, a arte, o número 10, sejam essas obras que transcendem, que se conectam com mais pessoas pela qualidade do texto em si, não porque são apelativas. E seria ético você colocar o 10 dessas obras com o 10 de uma obra que é só uma obrinha formulaica, né, que deu a sorte de estar no momento certo. Ou seja, essa obra boa venceu os desafios do tempo, venceu os desafios de tudo. Ou seja, é uma obra tão boa que não importa como você consumiria essa obra, não importa em que aspecto do tempo e da existência dessa obra exista, essa obra vai ser boa. E tem essa obra que só Deus
a sorte de ser a obra certa, no tom certo que você queria para aquele momento. Foi apenas entretenimento. E você amou esse sentimento. É o mesmo? Porque eu te garanto que tem uma pessoa que prefere esse jogo ao God of War. Seja pelo motivo que for. Porque o Kratos virou bucha, porque o jogo agora é cheio de sentimento, porque o jogo agora é de uma câmera que eles não gostaram, entendeu? O jogo é Aí, ó, simples. Por exemplo, Anticristo aqui, Dark Aqui, ó, Side. um puto do exemplo. Aqui tem mais gameplay, eu maceto mais botão. Aqui não tem tanta gameplay, eu não maceto mais botão. Esse é melhor que esse. Pô, mas você vai jogar toda a qualidade visual, toda a qualidade narrativa, toda a qualidade de história, toda a qualidade de referência, toda a qualidade de ambientação, toda a qualidade de gráfico, toda a qualidade de concatenação e de arco de personagem. Tudo isso, porque esse aqui tem mais botão pra apertar? Aí o cara fala, sim! E o que você fala sobre isso depois? Aí vai entrar na internet, você é burro, idiota, beleza, mas, pô, a mega qualidade que você tanto defende aqui não consegue ser defendida por si? Você não consegue passar esse sentimento? Porque na verdade não é um problema de obra, é um problema de comunicação. Darksiders é um jogo, God of War é um filme interativo. Pronto, já prefere o Darksiders. Quem que determina que o jogo é melhor do que o outro? Você determina que o jogo é melhor do que o outro, de acordo com o seu gosto. Claro, se você tiver algum conhecimento técnico, você consegue melhorar isso, botar em palavras, elencar alguns elementos comparativos mais técnicos e tal. Mas mesmo assim, para 99,9% da população mundial, é gosto pessoal. Então, esse argumento do colega aqui no vídeo, simplesmente, é uma falácia. Ele não consegue se sustentar sozinho, porque a partir do momento que você mostra... Só precisa de um exemplo, É uma né? simplificação, vamos dar pano para é uma simplificação. Ele está tentando exemplificar uma experiência, talvez, que ele teve ou que ele viu outros tendo, só que essa simplificação, para algo complexo, ela só não funciona como, no final, não comunica nada. Pra provar um absoluto como falso, só precisa fazer um exemplo, né? Pra quem teve aula aí de Porque a cálculo. verdade é a metade e a outra verdade é a outra. Só que a gente já viu que isso não é verdade. Como é que você vai saber o que é um jogo bom se você não consome um jogo ruim? Como é que você vai saber o que é um jogo ruim se você não consumir um jogo bom, se você só consome um jogo ruim? Como é que você vai saber o que é um jogo ruim? Como é que você vai saber o que é um jogo bom? Como é que você vai ter a capacidade de analisar? Teve que fazer isso algumas vezes, que às vezes era um inferno, saber refutar a afirmação, encontrando um exemplo que o negócio não é verdade. Mas aqui, pô, a sua comparação de jogo não envolve outros jogos, envolve a sua experiência dentro do próprio jogo. Se tudo Aí vai entrar naquela argumentação de transcendente. Lá, Mundo das Ideias, por exemplo. que você consome é bom, o bom não vira só o normal? Não. Não. O mediano? Não. Em que momento deixa de ser interessante comer filé mignon todo dia? Caramba, eu tava com fome pra cacete de Eu também não tenho essa experiência. Mas aí que ele falou é verdade. Mas isso aí é banalização. E os gêneros nascem exatamente com parte dessa banalização. Mas aí você pode acabar virando aquele clássico culto. Você come todo dia picanha. Só que aí você começa a perceber, treinar o seu paladar para perceber tipos de picanha. Aí você vai vendo corte é chanfrado. Vai por mim. Para quem, por exemplo, que eu já tive essa experiência. Quem aqui só come sebo, só come carne magra, ou só come carne de rebrand, quando você comer uma carne boa, de fato, você nem vai sentir tanta diferença no seu paladar. Talvez você jogue um monte de farofa e tal. Só que aí quando você... Ou seja, literal, o que ele tá falando aqui, talvez você só ter um tipo de consumo, talvez não te torne medíocre. Te torne especialista naquele consumo. Isso também te torne medíocre. Eu sou um cara que tem uma alimentação bem repetida. Eu gosto muito de biscoito de sal com requeijão. Eu como isso desde os 5 anos de idade. Sempre que eu posso, quer dizer, eu parei, né, pra não engordar, porque eu fiquei muito gordo por causa disso. Mas todo dia, durante 20 anos no mínimo. E no jogo. Sim, por quê? Outros padrões de consumo, almoço, janta, resetam a sua percepção. Ou seja, o cara só joga FIFA, por exemplo. O cara só joga FIFA. Todo dia. Só que é o único jogo, no curto período de tempo que ele tem, é um fator que ele tem, e ele joga outras coisas. Talvez ele assista filmes que resetam. Assisti muito filme, quero jogar. Joguei demais, vou assistir filme. E não é o filé mignon. É uma coisa pior do que o filé mignon. Tá escrevendo esse roteiro mesmo que é só analogia com comida. Vamos começar a dar alguns exemplos pra ver se os meus pontos fazem um pouquinho mais de sentido. Vamos dizer que você só joga jogos de um gênero. Vamos supor que o teu negócio é Souls-like. Mas você é um cara purista. Então você deve ter 12 anos de idade. Farpas. Você é um cara que tem a cara do Hidetaka Miyazaki. Porque se você só joga Souls-like, meu filho, você tá perdendo muita coisa e você nasceu na era onde o Souls-like ficou super valorizado e virou modinha. Tatuada na sua... Hoje eu tô puto, fiquei puto do nada no vídeo. Nádega direita. Pra ser Souls-like de verdade, precisa ser da From Software. Foram eles que iniciaram, popularizaram e evoluíram o gênero porque ele é agora. Você nunca sujaria suas mãos imaculadas que só tocam em obras de arte como Dark Souls com alguma coisa asquerosa, como Lies of P. Agora que ele falou a verdade, né? Quando você eleva muito um tipo de arte, você pode acabar distorcendo a sua percepção de artes menores, né? Você fala, isso é arte. Isso é arte. O sentimento transcendente. Aí você fala, tá bom, esse seu sentimento esotérico transcendente. Porque ele é mais puro e mais belo do que uma risada. Porque uma obra que te vai chorar é melhor do que uma obra que vai te fazer rir.
Porque talvez você só seja uma pessoa sem graça. Talvez você não valore isso, ou talvez você não tenha nem sequer a capacidade do mesmo. Um Dark Souls de Pinóquio. Mas depois de jogar todos os jogos da From Software, de decorar o melhor caminho pra zerar Sekiro e de derrotar todos os chefes de Elden Ring, você começa a perceber que o combate não tem mais tanta inovação, que ele não te traz mais aquela sensação gostosa que você uma vez sentiu jogando Demon Souls. Você tá começando a sentir que talvez os jogos da From Software não sejam mais tudo aquilo. Talvez eles não sejam mais excelentes, talvez com o passar dos anos a From realmente começou a se tornar uma empresa de jogos medianos. É porque o jogo, nada é feito pensando que você é um maluco psicopata que não só consome isso. Isso acontece com as pessoas. Eu jogo Ragnarok Online desde 2005. 19 anos que eu jogo Ragnarok Online. Não sei se foi 2004 que eu comecei, mas então 20 anos aí de Ragnarok. E aí? Eu jogo 20 anos de Ragnarok. É um exemplo muito específico para tentar pegar algo tão macro que é o padrão de consumo. E o jogo tem os mesmos problemas até hoje. E até hoje eu me divirto. Como é que pode? Então assim, eu não entendo isso de, você tá jogando o jogo e o jogo virou um mediano. Não, em algum momento o desafio pode parar de ser um desafio, as opções já foram... A sua experiência acabar com o jogo não muda os sentimentos que você teve lá no começo. Não é porque o filme, quando você assiste pela segunda vez, ficou mais chato, porque agora você já sabe o que acontece, e o sentimento de euserias maravilhoso que você teve na sua primeira assistida, toma, sei lá. Exploradas. Você termina o jogo. É normal. Então, não é que o jogo ficou mediando. É que o jogo terminou a vida útil dele. Só que mesmo assim você pode se divertir de várias formas. Né? Tem gente que faz desafios, pelado, só com uma arma, ou não pode usar magia, enfim, né? Obras de arte tem que acabar. Os sentimentos podem ser infinitos, mas a obra de arte tem que acabar. Então, você se acostumar com algo que ele tá falando, né? Não muda, como eu posso dizer. Acostumar com algo e se entediar de algo são coisas diferentes. Você pode estar acostumado com o jogo, você entende as mecânicas. Porque, literal, o jogo não foi feito pra você jogar a vida inteira. Sei lá, um Ragnarok talvez sim. Aí tem esse mérito, mas o seu exemplo não. As dele, você consegue vencer os desafios. É diferente de estar entediado. Você estar entediado é porque aquele jogo não está mais conseguindo gerar uma sensação de recompensa com as suas atitudes. Ele não tá tendo desafios que geram essa recompensa, não tá tendo um bom gameplay loop. O que ele tá tentando argumentar aqui é porque se você só joga a obra boa, o bom vira o normal. Não. O que vai acontecer isso aconteceria se tudo que você joga fosse bom. Não existe ruim. Aí sim, tudo ficaria normal. Não. Se existe bom, se existe ruim, o que aconteceria é que o seu bom, o seu ruim e o seu mediano seriam extremamente específicos. Sei lá, seria aquele nível de, vamos lá, se você só jogou Sekiro na sua vida, um jogo Sekiro, você vai fazer, Sekiro é uma obra 10, tá, mas 10 em todo momento? Não, o começo dele, ele é 0,02% melhor, pior do que a parte número 0,4, que fica melhor que o ato 5 aqui, depois que o ato 2, você vai dividir. O que faz tudo ser nada é quando você elimina o contraponto. Ou seja, tudo que você joga é bom, logo o bom vira normal? Não. Porque se tudo que você joga é bom, porque não existe a possibilidade de ser ruim. Porque não é isso que acontece. Porque nem você pode colocar, eu vou ser mais caricatural ainda. Eu jogo Sekiro é 10. Mas no dia que eu tô bêbado, eu joguei Sekiro bêbado, o jogo não foi tão gostoso. Então Sekiro bêbado não é tão bom quanto Sekiro sóbrio. Então Sekiro bêbado é ruim. Olha que loucura. Você pode chegar nisso e não é tão caricatural que eu tô falando não, tá? Eu já cheguei a níveis de argumentação de pessoas que eu gosto de chamar de monotemáticas ou pessoas de uma obra só, que só consomem uma obra, que vivem para essa obra, ou seja, a fórmula e a personalidade da pessoa são concatenadas, nem são cronicamente online. Fanáticos, são pessoas fanáticas e elas pegam as coisas mais insignificantes. Eu já vi isso, por exemplo, de gente do arco de Dragon Ball mesmo. Cara, não gosto do filme do Super Broly, porque a sequência lógica de concatenação de poder do Broly até atingir a forma Blue é ruim. Aí você fala, cara, e por que isso é um ponto grande assim? Enorme. É porque o outro filme tem uma sequência... Aí você fica, por aí você vai, pô. Isso acontece muito com jogos que abusam de mecânicas repetitivas, por exemplo, né? Gachas da vida e tal. É o mesmo boss toda hora, mesmo desafio. Só que, novamente, mesmo isso, você se entediar, não muda a qualidade do jogo. O jogo sempre foi assim. Você que começou a ver os outros detalhes do jogo que você não via antes. Só que sempre estiveram lá. Ou então eles só esqueceram como é que faz um bom Souls-like. E daí, você joga mais ou menos 3 minutos de Jedi Fallen Order e percebe que em nenhum momento os jogos da From ficaram ruins. Você simplesmente tinha esquecido como é que é quando o jogo tenta ser um Souls-like, mas tem as animações de barra exploradora. A sua percepção do quanto uma coisa é boa ou ruim vai variar muito de acordo com as suas experiências. Sim. A gente compara muito, né? Humanos comparam tudo pra sobreviver. Então é natural que esse tipo de coisa ajude você a ter um horizonte maior. Mas eu não acho que é tão determinístico assim. A fórmula de Souls-like briga entre si, entre os jogos. Tem até hoje gente que fala que o Dark Souls 2 não é jogo de verdade, não é Souls-like de verdade.
jogos Souls-like da From Software, só eles, né, a vida toda, eu não acho que acontece o que ele falou, eles se tornarem medianos. Por mais que você só conheça eles, isso não muda o fato de que os jogos, primeiro, têm uma vida útil, segundo, que eles geram reações em você. O fato de você ter se divertido durante 10 anos com o jogo, e aí no 11º ano você se entedia, não é um demérito, é um mérito. Caraca, o jogo te divertiu por 10 anos. O jogo é bom. Pra você, o jogo é bom pra cacete, né? Então, você se acostumar ou se entediar com alguma coisa, depois de tanto tempo, depois de tantas interações, é um mérito. Esses jogos, mesmo que você não saiba nada sobre outros jogos, esses jogos geraram diversão, esses jogos geraram desafios, esses jogos geraram entretenimento, esses jogos geraram emoção, e por aí vai. Mas é claro que nosso senso crítico evolui com o tempo. E quando você tem alguns referenciais, é muito bom. Só que esses referenciais, igual eu falei, vão ser descobertos nos próprios jogos que ele tá falando da From Software. Você vai jogar Sekiro, Demon Souls e Dark Souls e vai ser um estilo de gameplay diferente. Você vai falar, eu prefiro isso aqui. Vai jogar Dark Souls e Elden Ring e fala, porra, mundo aberto não é pra mim, eu prefiro aqui ter essas fases mais fechadas. Aí você vai descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Antes de você reclamar que odeia todos os JRPG do mundo porque você teve uma experiência ruim com o gênero... Isso aí foi meme, né? Isso aí foi meme. O que o Tucas fez, nada contra o Tucas, né? Mas o que ele fez foi equivalente a falar, todo filme de ação que existe é filme de super-herói da Marvel. Não existe mais nenhum outro tipo de filme de ação. Foi isso que ele fez com o JRPG. Todo JRPG que existe é Persona. O que você acha? E talvez jogar alguns que são considerados os piores do gênero? Ou quem sabe, alguns dos melhores? Não precisa jogar dos piores. Por que você vai escolher? Por que você vai escolher propositalmente jogar alguma coisa pra... É porque você não sabe o que é bom. Pra curtir alguma coisa. Tipo, o Tucas nunca jogou JRPG. Então jogou um e não gostou. Então vou pegar o pior JRPG de todos pra jogar. Isso pra mim não faz muito sentido. Aí ele não vai saber o que faz certo, o que faz bom, ele vai achar que aquilo é o padrão e vai embora. Pra mim igual quem, sei lá, o pessoal vai lá e vai assistir, vai começar a assistir o Dragon Ball pelo Super. Ah, mas aí quando ele for pro Dragon Ball Z, ele vai ver o que é bom de verdade. E talvez ele nem vá pro Dragon Ball Z, ele pare no Super mesmo. Eu não gostei. Porque talvez você só achou tolerável o ruim, porque você já sabia o que era o bom. Se você não sabe o que era o bom, você vai chegar no ruim, o ruim é mesmo, é ruim e vai embora. Esse sabor de pizza, o de hambúrguer? Por exemplo, vamos dar outro exemplo caricatural aqui de novo. É Avatar, aquele filme horroroso lá, o filme. O filme fracassou focando em pessoas que nunca tinham visto animação. As pessoas que assistiam a animação detestaram pela referência à animação e que não assistiu é porque o filme é ruim. Então não era pra tipo, as pessoas terem gostado do filme, porque pô, não tem que assistir de gostar da animação. Não, as pessoas não são tão incapazes assim. Você convive com você o tempo todo. Você pode saber menos sobre si do que outra pessoa sabe sobre si. Mas você ainda tem que viver sobre si mesmo. Você tem que saber como tá frio, você tem que saber como tá quente, tem que saber um pouquinho, um mínimo. E esse mínimo, eu acho que é o que dá, tipo, o mínimo que dá pra colocar numa argumentação, eu acho que é o suficiente pra dar a capacidade de qualquer pessoa ter a capacidade de ser qualquer pessoa. Vou procurar outro sabor de pizza de hambúrguer. Eu não vou comer terra pra gente parar da assunto de bosta, né? Não vou comer terra. Então ele não gostou de Persona? Pô, vai jogar um Final Fantasy, vai jogar um Breath of Fire, vai jogar um Suikoden, vai jogar... Porque talvez o que faz uma pessoa gostar de Persona é tão complexo que nenhum ser no universo vai conseguir colocar de uma maneira sistemática. Colocar o caminho entre as pedras. Vai aqui que é impossível você não gostar de Persona. Não. Porque às vezes é tão pessoal, um sentimento tão único que às vezes você pode dar dicas, mas o que vai fazer a pessoa gostar é tão aleatório que as pessoas acham que tem algum sentido. Às vezes. Porque você pode colocar 1 milhão de bilhão de técnicas. Às vezes as técnicas é feita para quem já tem um mínimo de apreço. Só testa outros jogos. Do mesmo guarda-chuva, mas que tem estilos completamente diferentes. É igual falar que, tipo, Castlevania e Metroid são jogos que têm muitos elementos parecidos, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Tanto é que a junção deles criou uma percepção nova. Mas os dois são plataformers. Se você experimentar, mais você vai entender sobre o que você gosta ou não. E isso só é possível se você tiver algumas experiências ruins e até medianas durante o caminho. A diferença primordial da gente é que eu concordo com o que ele falou, mas todas essas experiências podem ser feitas em jogos bons. Que você considera bons, né? Você em nenhum momento precisa ir pra jogos ruins propositalmente pra fazer isso. Eventualmente você vai encontrar. E isso pode deixar mais claro. Isso aí que o Narra tá falando, acho que é o que define. Você não precisa procurar jogos ruins, você não precisa procurar experiências ruins. Você só não precisa ter medo de experiências ruins. Você coloca um filme e você fala, meu Deus, será que esse filme vai ser bom? Será que esse filme vai ser ruim? Porque você, às vezes, tem tanto preconceito que esse medo é mais prejudicial do que se você assistisse um filme ruim. Imagine se quando eu fui assistir, sei lá, filmes franceses, filmes canadenses, se eu pegasse aquele traço mais diferente, que não é o que eu tava acostumado, e falasse, pô, será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que se eu assistisse Praia vai ser legal? Olha que animação estranha, simplista. Será que eu vou lá e assistir? Gostei. Adorei. Sei lá, 616. Ai, que animação feia, simplória. Ah, não gostei. Vou lá e gostei. Pô, é que às vezes você não pode confiar em si. Então você vai confiar em si no que se define bom ou ruim? Você vai confiar em si no que se define no excelente? Acho que é isso. Claro, algumas coisas, mas a minha perspectiva de vida é, se eu puder só consumir coisa boa, eu vou só consumir coisa boa. Por que eu iria me expor a coisas ruins de propósito? Não gosto, cara. Perder tempo, perder neurônio, não faz sentido pra mim. O negócio aqui, inevitavelmente, você vai se expor a essas coisas ruins. Então você não tem como lutar contra. Mas
Dentro das coisas boas, você encontra tudo que você precisa pra aprender mais sobre seu gosto e pra identificar o que é bom e ruim. Porque nada é perfeito e tudo tem variação. Todos esses jogos bons têm variações de qualidade dentro dele mesmo. Do mundo, da história, dos personagens, do gameplay, da exploração, por aí vai. Você vai dar muito mais valor pra Dark Souls 2, que é considerado um dos piores jogos da franquia, se você tiver jogado Lords of the Fallen. Porém, é tudo muito bonito no campo das ideias, mas tem uma coisa que eu propositalmente não tô citando aqui. É uma coisa muito importante e que você, que é fã de McFish, Se ele falar o que eu acabei de falar durante 50 minutos, em 4 minutos de vídeo do cara, vai ficar muito puto. e ainda não saiu do vídeo, deve estar se perguntando quando que vai vir. E esse ponto é, na realidade, só uma palavra. Uma que eu vou repetir muito durante esse vídeo. Um jogo, produto, filme, música, sanduíche de peixe, ser bom ou não, é completamente subjetivo. Você pode achar Jedi Fallen Order muito melhor que Dark Souls. Você pode sim achar Darksiders 3 um jogo infinitamente superior a God of War. Não parece difícil não, sendo sincero, viu? Não gosto de jogo que é filme. Você pode até gostar mais de comer peixe com pão do que com carne vermelha. E tá tudo bem. Os seus gostos são só seus. Eles são subjetivos, relativos às suas experiências, e isso nunca vai mudar. E então, isso encerra a questão, certo? Se um jogo ser bom, ruim ou mediano é questão de gosto, e gosto é subjetivo, então essa discussão inteira, na realidade, não vale de nada. Não é bem assim. Mas o jogo não é bacana? Não é filme? Supondo que seja um filme, é que eu prefiro jogos quando eles são muito mais jogos do que filmes. E esses jogos AAA da Sony tendem a ser bem filme. E eu gosto de câmera isométrica. Eu sei que o Dark Souls 3, Dark Souls não, o Darksiders 3, ele é meio que um Diablo da vida, não é não? Ele até era de action no Darksiders 1 e 2, mas o 3 ele virou meio Diablo da vida, tipo, perspectiva isométrica e tudo mais, não foi? Ou o 3 continuou como jogo de ação. É o 4 então que tem, eu sei que tem um, o Darksiders Genesis, isso, ok, então é outro. Porque mesmo que você ache um jogo mediano bom e vice-versa, você ainda experimentar os extremos dessas duas coisas, ainda serve pra refinar e pra você entender melhor o seu gosto. Não é porque você tá dentro do 1% de pessoas que prefere Kingdom Hearts 1 do que Kingdom Hearts 2, que você não pode jogar o Kingdom Hearts 3 pra finalmente pensar assim, esse aqui realmente de fato não dá, é ruim demais. É que tem um ponto que ninguém joga pra melhorar o próprio gosto. As pessoas jogam. Porra, agora o Narra meteu a pio, pô. Isso acontece, na verdade, porque literal é algo tão intrínseco, é tipo, cara, é que pessoal, é tão intrínseco, é aquele clássico de você não percebe quando você tá doente, ou você não vai percebendo as mudanças, tipo, ninguém faz isso. Você pode ter a consciência que isso acontece, mas você não percebe quando isso acontece. Eu, por exemplo, eu não percebi quando eu tava mudando meu paladar, eu só percebi quando a minha avó se assustou com a quantidade de comida que eu tava comendo. Nossa, você tá comendo muito, né? Caraca, tô mesmo, né? Quando foi que eu comecei a comer mais isso assim? Aí quando eu percebi assim, pô, nossa, tanto de arroz, tanto de feijão. Aí eu percebi, pô, peraí, tem a farofa aqui do lado, eu não quis colocar a farofa. Eu tava querendo comer só arroz e feijão puro, com um pouquinho de carne simples, só feita no óleo e na cebola. Aí foi aí que eu percebi. E esta é uma das definições de gosto subjetivo que você não percebe. Você pode ser consciente, mas você não percebe. Porque é uma das dificuldades do que é ser subjetivo. Esperando ter experiências divertidas, de acordo com os seus valores e interesses. O gráfico, a história, os personagens, o tema, a jogabilidade. Ninguém vai jogar um jogo pensando, agora eu irei aprender como que eu sei a diferença entre o bom e o ruim. Não, você vai jogando, esse jogo aqui, eu gostei do estilo gráfico, vou dar uma chance, será que é legal? É assim que funciona, pô. O negócio é que aqui a gente acaba voltando lá pro problema do começo do vídeo. Vamos supor que você conheça muito bem os seus gostos, que você já tenha jogado a sua fatia de jogos medianos. Você ainda não tem dinheiro nem tempo infinito pra gastar com esses jogos. Porra, eu tenho um canal onde eu faço análise de jogos. E fazer uma análise de um jogo mediano nunca é tão legal quanto fazer uma análise de um jogo bom, ou até mesmo de um jogo que eu odiei. E é por isso que muitas pessoas recorrem a um meio muito popular pra ajustar suas expectativas e até mesmo tomar decisões. As notas de Fate Game. Eu fiquei pensando... Temos um react de um vídeo muito bom, descendo o cacete completamente no Metacritic. Não lembro o nome do título do vídeo, mas se procurar narrativando Metacritic, deve achar. Se eu trazia esse tema pra cá, ou se eu deixava pra fazer um vídeo só sobre ele, mas eu acho que os temas estão próximos. Eu tendo a não ligar muito pra nota, eu ligo pra quem tá falando. O que eu quero dizer com isso? Eu não vejo muitos vídeos no YouTube, porque eu não ligo pra opinião de ninguém. Por que eu deveria ligar pra opinião de alguém? As pessoas que têm que fazer esse valor acontecer. O cara, ele... Você vai dar valor pra opinião das pessoas quando você for em algo que você não conhece, que você não domina. Quando você ativamente ou não for obrigado a entrar numa seara que você não sabe nem onde você coloca o pé. Aí que você percebe que tá rodeado de pessoas se não melhores que você, capazes de não apenas lhe entenderem a si e lhe entenderem para lhe guiar numa jornada que mais seja fácil e confortável para você, é que você vai falar, porcaria, certas coisas ajudam. Então, vai por mim. Não fica achando que você é mega suficiente, não. Nem é isso que o Narra está falando. Só talvez se você estiver entendendo isso, cara, às vezes uma pessoa para te ajudar ajuda muito. Porque às vezes você nunca sentiu necessidade de ajuda porque talvez você nunca tenha feito nada na sua vida. Tem muita experiência nesse gênero de jogo. O cara tem experiência narrativa. O cara é um game designer. Ou o cara consegue ser muito divertido, engraçado. Ele comenta casos curiosos. A forma que ele faz o vídeo é interessante, entendeu? Então eu não ligo pra essas notas de Metacritic. Porque pra mim elas não significam nada. Eu não sei quem está falando. Eu prefiro muito mais ir no canal de alguém que tem qualidade técnica muito alta, que eu confio. Tipo, por exemplo, eu falo de narrativa. A galera vem pro meu canal pra ver as análises de arco, de episódio, de capítulo, pra saber o que eu falei, porque eu consigo transmitir a parte técnica da coisa de uma forma interessante e divertida. Imagino que seja isso. Ou vocês veem aqui só pela treta também, é bem possível. Então,
eu tenho uma perspectiva parecida com o conteúdo também. Vou atrás de pessoas que eu consigo identificar esse valor pra mim. Não é que não tenha valor se não for pra mim, né? Mas é meu dia, meu tempo, né? E aí, a análise de um gordão calvo que mora no porão da mãe nos Estados Unidos, que só joga JRPG há 40 anos sem parar e por isso nem filho teve, vale muito mais do que qualquer outra review de qualquer outro jogo, de outro reviewer. Porque o cara tem experiência no assunto. Ele já descobriu, através do que ele mesmo falou aqui, né, de ter jogado todos os jogos, por ser uma parte do trabalho, isso vira um trabalho ali numa review, né, mas por ser tipo, uma obsessão dele, ele sabe todas as variações possíveis daquelas mecânicas acontecendo. E consegue dar exemplos práticos de tudo que ele tá falando. E essa review desse cara vai ser muito foda. O suficiente pra eu só... É o mesmo, tipo, você vai procurar review sobre um jogo de luta. Você vai pegar review de alguém da mídia especializada que nunca encostou no jogo de luta, ou uma pessoa que, porra, o cara joga jogo de luta direto. Entendeu? Ou às vezes você não quer uma análise técnica, você quer simplesmente uma análise pessoal. Ou seja, você quer uma análise feita pra você, de alguém que lhe conheça. Alguém que vai saber lhe convencer. Aí você... vou dar um exemplo aqui mais jocoso. Tem um jogo que ele é maravilhoso, lindo, incrível. Ele é a melhor experiência, profundo, cheio de lições. Aí eu vou lá e falo isso pro meu amigo. Pô, isso tudo. Aí eu falo, vou jogar depois. Aí eu falo, tem mulher gostosa. Aí ele fala, opa, bora. Jogo bom ainda com mulher gostosa. Aí vai lá e joga. Você tá vendo a diferenciação? Que o que as pessoas muitas vezes querem não é só validar os seus gostos, mas eles querem ressonância. Eu tenho certeza que você pode falar assim, na crítica tá isso. Beleza? Aí vem um amigo que ele confia muito, que os gostos dele são parecidíssimos, e fala, eu gostei. Qual vai ser a chance desses dois estarem errados? Aquele que existe ativamente para essa pessoa, que é o amigo, existe, ele toca na pessoa, ou uma nota que não existe, tá na tela. Amontoar tudo nesse vídeo aqui. Eu acho Abre a notas janela, de então. videogame a coisa mais imbecil do planeta Terra inteiro. Eu entendo a existência delas, eu sei que elas são muito úteis para as pessoas terem uma visão rápida e geral do que as pessoas estão achando sobre Concordo jogos. com o cara. Mas muita gente tem tomado essas notas como verdades Sim. absolutas. Se um jogo não tem nota 90 no Metacritic, ele não vale nem a tentativa. E nisso existem dois problemas primordiais. Primeiramente, as notas de videogame se tornaram ridiculamente infladas. Eu não Você consegue ver como que durante os anos as notas de videogame foram mudando também. Hoje em dia, as notas de videogame são algo muito mais mercadológico, dadas de propósito porque os caras foram subornados quase, né? Subornados com viagem, subornados com Disney, né? Pra quem sabe da treta, os caras falaram, vamos pra Disney, a empresa pagou a gente pra uma viagem pra Disney, vamos fazer análise do jogo. Então hoje em dia, as análises de Metacritic e coisa do tipo, a quantidade de notas altas, você vê, tipo, como eu posso dizer, tem uns vídeos explicando bem. Você tem um espectro de notas. E você sabe, você sabe exatamente qual nota eles vão ganhar. É uma empresa muito grande que sempre tá botando dinheiro na empresa de análise. Obviamente, se o mesmo jogo for uma bosta, ele vai ficar num 7,5, entendeu? Mas se for um jogo que não tem... É tipo um jogo independente, moleque, boa sorte, porque os caras vão jogar com uma má vontade. Não sei quando foi que isso aconteceu, eu não sei se já não era assim desde o princípio, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas esqueceram completamente o significado que números deveriam ter. Não era assim, antigamente. Por isso que a IGN e outros sites começaram a ganhar relevância. Porque eles faziam análises interessantes, que refletiam o que as pessoas achavam do jogo e botavam em palavra, né, aquilo ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as notas são dadas com outras questões subentendidas. Não acredite cegamente nas análises. Claro, depende de quem está escrevendo, depende do site, depende de um monte de coisa. Mas procure criadores de conteúdo que falam sobre aquilo. Eles vão ter uma análise mais honesta. Se você pega um jogo, você joga ele, e a sua experiência é a mais mediana, Não que eles... porque eles têm algo a perder, eles existem. medíocre o possível. Se você tem um sistema de notas que vai de 0 a 100, Deveria ser 5, porque 5 vai ser a metade. 50, né, no caso. Só que hoje em dia, cara, tendo no Discord, a gente teve uma discussão uma vez. Eu falei... eu não dou nota pra nada, né? Pra arte, tá? Mas eu falei, isso aqui, no meu aproveitamento, foi nota 7. Falei assim, casualmente, né? Eu também não. A minha argumentação é de arquétipo sempre. Até quando eu falo nota. Quando eu falo, tipo, obra nota 7, eu falo de uma obra na sua cabeça que seja 7. Eu tô argumentando com algo que eu nem sei o que é. Eu espero que você complete. Eu não tenho a menor capacidade. É um clássico de, tem esse erro aqui nessa obra. Quantos pontos essa desgraça tira? É muito objetivo, né? Porque você fica... e o pior de todos, coloca 7.1, 7.32, eu fico, Jesus. Pra eu dar nota, sabe o que eu teria que fazer? Eu teria que, por exemplo, só pode existir uma nota para cada nota, ou um arquétipo de nota para obras. Então eu teria que pegar todas as obras que eu assisti, definir quais são as minhas notas 10, definir quais são as minhas notas 8, e definir o sentimento que eu tenho para cada obra, e essa obra, para chegar ou passar, tem que estar aqui ou tem que estar lá. Cada obra e cada número. Eu não tenho essa capacidade, não, e nem quero nesse momento da minha vida. Talvez quando eu tiver mais tempo. Porra, você achou mediano? Eu falei, não, pô, achei acima da média, nota 7. Mas como assim, nota 7 é muito baixo? Eu falei, não, cara, nota 7 é 70%. Eu achei... Não, bom é 8. Eu falei, de acordo com quem, caralho? qual que é a nota desse jogo? Bom, se você respondeu 70, parabéns. Você é um idiota de merda. Metade de 100 é 50. Exatamente. Um jogo completamente mediano é, por definição,
um jogo nota 50. Por que ele é 70? Por causa daquilo que a gente falou. Em que momento que as notas de videogame se tornaram um boletim de colégio onde você precisa tirar Sim, você tem que tirar 6 pra cima, senão já era. 70 pra passar de ano. Um jogo nota 70 é um jogo bem acima da média. Um 80, um ótimo jogo. 90, um jogo incrível. Mas essas notas perderam completamente o sentido. A impressão que eu tenho é que qualquer coisa abaixo de uma nota 90 é ruim e qualquer coisa abaixo de uma nota 80 é injogável. As notas de videogame estão distorcendo cada vez mais a percepção das pessoas do que são jogos bons, ruins ou medianos. E de qualquer forma, essas notas já não deveriam significar muito, pelo segundo ponto que eu tenho pra falar sobre isso. Nesse lindo vídeo, a gente já chegou à conclusão de que gosto é subjetivo. Portanto, o valor de uma nota não significa absolutamente nada. Tentar colocar um valor numérico num sentimento, pra mim, Sim, por isso que eu não dou nota pra nenhuma análise que eu faço. Eu tento dar os motivos de você poder gostar ou não daquilo. não tem sentido nenhum. Jogos são mídias tão complexas. Tanto é que, como é que foi o meme do Concorde? Concorde, score, meme. O Concorde ganhou uma nota... Tipo, o Concorde ganhou uma nota alta, enquanto outro jogo ganhou uma nota baixa. E foi um absurdo. Qual que foi? Vocês sabem, né? Foi da IGN, eu acho mesmo. Não, teve esse, mas teve outros também. Porra, mané. Tá de saca, né? Tá de saca. Tem vários compilados. Aqui, ó. Eu nem sei se quais são verdade ou não, mas a ideia é que importa. A IGN deu a Concorde o maior flop da história dos jogos, um 7 de 10. Mas deu Alien Isolation, um dos maiores jogos de horror, 5.9. Mentira. Mentira. Mentira, 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 mentira. Caralho! Caralho, mané! Que porra é essa? Um jogo que inovou em relação a som, em relação à inteligência artificial, né? Dos inimigos, que é considerado um dos melhores jogos de horror já feitos. Uma experiência aterrorizante. Tô sendo mogado aqui, ó. Tudo que eu falei tá sendo super mega exemplificado. Por que jornalista sempre dá nota... Assim, você sempre sabe, né? Ignore a nota do jornalista, veja a nota dos usuários, né? Básico, mas... Eu encaro nota como algo próprio. Cada site. Veja... O que significa? Notas têm uma tendência, ou deveriam ter uma tendência. Então você passa assim, ó. Para esse tipo de jogo, para esse tipo de obra, com esse tipo de nota, vai ter esse tipo de coisa. Vamos lá. É para você fazer alguma concatenação, para você fazer um linkzinho. Olha, exemplo bobo. Nota no MDB de animação tende a ter uma nota, um ponto de nota, menor do que eu daria. Então quando eu vejo lá um Ratatouille A8, 8.3, é um filme nota 9, 9.3, 10. E isso é quase que constante. Então eu vejo, quando eu pego uma animação que está com a nota número 6, não é um 6, é um 7. Aí quando eu pego uma animação nota 5, para mim não é um 5, é um 6. E isso é tão consistente que eu levo em consideração muitas vezes. Não é o martelo, mas é uma pista. E a IGN ainda é relevante? Cara, eu acho que tem pessoas boas na IGN ainda. O que importa é muito quem tá escrevendo a review. Tipo, existem matérias muito boas do Jason Schreier, mas não queira saber nada que envolve política, porque o cara deturpa tudo pra enfiar jogo dentro da visão de mundo dele. Mas o cara, como um jornalista investigativo, ele consegue fazer muita coisa legal. Só que o cara fala muita merda. Ele falou cara, ele defendeu Concorde até não poder mais. Ele defendeu Concorde, ele xingou fã, até deletou os tweets depois, de tanta vergonha que ele tava passando. Então, assim, tem pessoas boas ainda. O negócio é que a estrutura tá errada, né? Caraca, mané. A questão é, as pessoas são medíocres, e a estrutura tinha que ser feita, pensada para as pessoas que são medíocres, mas não é feita. É feita, na verdade, para enganar as pessoas medíocres, não para ajudar essas pessoas medíocres. Só você ver a forma. Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui, que pegue as notas como algo pessoal também. Pega a média, a indústria. Exemplo, indústria, o clássico. Se o jornalista falou que é ruim, é bom. Só isso. É literal isso. Se os usuários falou que é bom, é bom. Ou você pega assim, os usuários, para esse tipo de jogo, eu acho que é slash horror, algum diabo assim, eu já percebi que certos temas os usuários tendem a dar uma nota menor do que para mim aquilo valia. E por aí vai. Cheias de nuances e que podem ser absolutamente diferentes. É um dado enviesado? Mas é um dado. Das outras, que eu não consigo nem conceber como é que coloca um número nisso. E a desculpa de que você tá analisando as coisas pelo aspecto técnico também. Não dá pra codificar o aspecto técnico e número também. Não dá, acaba. E não resolve o problema. Até porque, vamos ser sinceros, quase ninguém no mundo que analisa jogo de fato para aspecto técnico. Eles usam percepções, às vezes refletem aspectos técnicos. Mas você não vê ninguém analisando o jogo por causa como funciona a retenção do core gameplay loop. Você não vê ninguém analisando o jogo de acordo com a teoria das cores. Algumas pessoas sim, mas é legal. Você não vê ninguém. Porque essa efetividade é muito, de novo, subjetiva. Você pode ter o melhor gráfico do mundo. Por que esse melhor gráfico do mundo compensa outro erro? Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Vamos pegar um jogo, o melhor gráfico, o melhor tudo, pensa tudo no melhor do jogo. Aí o áudio do jogo é só um ponto negativo, só o áudio que é ruim. Só que um áudio tão ruim que se você tirar o fone, ele ainda é irritante. Entendeu? Mas por quê? Mas é só um aspecto técnico. Mas é um aspecto técnico que tá tão ruim que inviabiliza todos os outros. Pode ser. O jogo de acordo com técnica de narrativa, igual eu faço com histórias e jogos no meu canal, você não vê.
Você não vê ninguém explicando como é que funciona a forma que a interação dos modelos de animação estão dentro do gameplay e como elas conseguem ter uma resposta alta. Você não vê isso. O que você vê é a animação é boa, não ficou travado. Você vê, a história foi legal, não me entediou. Você vê, os gráficos são bonitos. E momentos me emocionaram. Os gráficos de Hellblade 2 merecem nota 100. Eles são incrivelmente realísticos. Parece que você tá assistindo um filme com a quantidade de detalhes. Aí já não é jogo pra mim, já ficou ruim. Tirando a iluminação e a animação, que são... Tipo, realmente, é muito bem feito, mas pra mim, não é que não seja bonito. Não, vou pegar Ragnarok, não. Vou pegar aqui, ó. Pega o Octopath Traveler. Pra mim, isso aqui é muito mais bonito do que Senua. Hellblade Saga, sei lá o que, enfim, foda-se. Eu prefiro. Pra mim, isso é muito mais bonito. Pra mim, aqui, ó. Pra mim, Transistor é muito mais bonito também. O jogo que pra mim é uma obra de arte em movimento. Não só tem uma imagem boa, né? Pra mim, esse jogo é uma obra de arte em movimento. Vamos botar o gameplay aqui. Pull. Pastel. There. Together again. Sort of. E aí? Realmente o pico tecnológico onde videogames conseguem chegar atualmente. Por outro lado, Sea of Stars Ele fala a mesma coisa aqui, ó. é um jogo em pixel art? O que é isso? É um jogo de Atari? Vão aprender a fazer jogo 3D realista, seus bosta. Nota 0! Como você julga com uma nota algo tão subjetivo e tão diferente tecnicamente? Eu, particularmente, escolheria sempre jogar um jogo em pixel art do que um 3D realista. Tamo junto. Se eu tivesse essas duas opções apresentadas pra mim. Colocar um número no videogame, tanto pelo aspecto técnico quanto sentimental, nunca me pareceu uma coisa muito inteligente. Tirando toda a treta da qualidade dessas análises, toda aquela teoria da conspiração entre veículos e mídias. O inteligente é você levar isso a sério. Isso é necessário. Números existem porque é necessário para quantificar alguns sentimentos. Só que o que as pessoas acham que nota dão mais peso do que merece. E quem Não é teoria da conspiração. É fato. É fato. É objetivo. Foi comprovado diversas e diversas vezes. Vazaram documentos. E foram denunciados. desenvolve os jogos e... Nossa, isso aí é história pra outro dia. Mais uma vez, eu entendo a nota como uma maneira de você criar uma média entre a opinião de várias pessoas. Eu entendo elas como uma Mas por forma que você vai criar a média da opinião de várias pessoas burras? de entrada pra pessoa saber se ela vai... Porque a partir da burrice dela você consegue ter a experiência do real. Se as pessoas são burras, e até as pessoas que são burras deu uma nota alta para esse jogo, talvez seja bom. Mas as pessoas são burras e deram nota baixa para esse jogo, talvez esse jogo é bom. É muito de como você interpreta essas notas. querer ou não consumir aquele produto. Eu não acho que notas não deveriam existir. Mas o problema é que parece, pra mim, que algumas pessoas deixam de jogar os jogos assim que olham uma nota. Você pode sim pré-julgar um jogo pela sua nota. Mas você só vai saber se aquele jogo é ou não pra você se você jogar. Quando eu olhei a nota do Final Fantasy VII Sim, é verdade, mas também pode, né, ir procurar pessoas que têm gostos parecidos com você e tentar fazer uma peneira ali das coisas, e se tiver uma demo, melhor ainda, né? Rebirth, eu fiquei mega empolgado. Se tava todo mundo falando tão bem dele... Exemplo é você pegar, sem medo de ler, pega o review das pessoas e veja qual é a pessoa que tá com o review mais bonitinho, mais fazendo sentido, mais concatenado. Sei lá, nota 100, jogo babo. Aí você não tira. Aí você vê, nota 100, esse jogo é muito bom, legal. Aí você vê, nota 0, pô, o jogo tem problema disso, a campanha disso. Aí você vê, joga 80, aí você vê, é aquilo, né? É feito pra ajudar, só que não ajuda em tudo, né? Porra, eu ia amar o joguito. Eu amo Final Fantasy. Eu tive uma experiência miserável com essa merda. Eu literalmente escrevi um roteiro com mais de 1 hora pra falar mal dessa bosta. Porém, o contrário também pode facilmente acontecer. Quantos jogos nota 70 você já deixou de jogar e que poderiam se tornar um dos seus favoritos? Ou então, pelo menos, te surpreender positivamente. A melhor forma que eu consigo ver essas notas funcionando, por incrível que pareça, é em canais do YouTube ou então em pessoas que têm sites próprios. Porque daí a opinião delas é sempre mais pessoal. Quando você vai até o canal de uma pessoa, você já conhece o Ou histórico. ela coloca as próprias regras, né? Ela vai colocando, ó, pra mim é isso, pra mim é aquilo, aí vai colocando quantitativo. E não apenas isso, né? É porque quem disse que o que a gente tá lutando é pra ter uma joia rara escondida no meio do lixo? Às vezes não, só tem lixo. Mas o que acontece é que talvez o 8 que você achou que ia ter com um jogo estava escondido num que tá com nota 7, que tá com nota 6. Dela provavelmente já acompanha o trabalho há algum tempo, então esses números como 70, 80 e 90 têm um peso um pouquinho diferente. Você realmente entende e sabe o que essas notas significam. E é claro que em grandes portais de mídia como a GameSpot, a IGN, a Polygon, também são só pessoas que fazem as reviews. Inclusive eles tentam sempre pegar pessoas que têm uma propensão a gostar dos jogos pra fazer a Mas as pessoas, enfim, análise da melhor forma possível. Mas no final do dia, essas análises representam um site e não a pessoa. Quando a Kaylee Plade falou na sua infame review de Pokémon Alpha Sapphire que o jogo tinha muita água, essa era a opinião dela, como uma pessoa. Mas a partir do momento que essa opinião é publicada no site da IGN, ela vira a opinião da IGN. Mas como eu disse, eu entendo por que as notas existem. Eu entendo que elas são uma forma resumida de dizer se os jogos são bons ou ruins. E aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você não gosta de nenhum jogo ruim? Eu sei que pra isso você pode só responder: ai, mas se eu gosto de um jogo, ele não é ruim. Não é isso que eu tô falando. E eu não tô falando daquele jogo que todo mundo acha ruim e que você gosta. Não. Eu tô falando daquele jogo que você sabe que é ruim e que por algum motivo não funciona pra você. Eu tô falando Genshin, o mérito do Genshin não é um gacha muito apelativo, eu espero que não se torne, e é de graça, acabou. Quantos métodos tá na gameplay, no jogo? Ele tem o resto. Esse resto foi o que eu forcei por estar jogando, né? Oh meu Deus, é isso que me chamou pro jogo.
daquelas 100 horas que você ficou preso jogando Assassin's Creed Odyssey. Horas... É porque, novamente, né, o que determina um jogo ruim? O jogo pode ter uma característica boa que me faz ter vontade de jogar, enquanto todo o resto é ruim. Pode ser. Aqui vamos definir assim um jogo que você sabe que o que faz você gostar dele é apelativo. Não tem como eu falei que é aquele jogo que parece que dependeu muito mais do seu estado emocional do que do seu estado emocional. Um jogo que a gente podemos dizer que ele é mais, entre aspas, apelativo. Pode ser esse. Pode ser esse. E que os outros aspectos não contaram tanto para isso. Eu vou falar, não, a Aranha Versa é só visual. Não, não é só visual. Tem um monte de outras coisas. Agora o 2 já é um pouquinho diferente. O jogo pode ter uma gameplay horrenda, mas todo o resto me encanta, sacou? Eu gosto de Yu-Gi-Oh! Fim da conversa. Caralho, realmente, quem joga Yu-Gi-Oh! É burro mesmo, desculpa. Quem joga Yu-Gi-Oh! É burro mesmo, na moral. Que você sabia, que você sentia dentro de você, que eram horas que estavam sendo desperdiçadas. Acho que uma coisa boa é que esse tipo de jogo ruim que você joga é um jogo que você melhoraria um monte de coisa ou que você tiraria esses aspectos que você gosta pra parar de jogar. Estavam sendo gastas com um jogo mais ou menos. Eu tô falando das horas e horas que você passa todo santo dia jogando LOL. Ou você sabe que, pô, esse jogo aqui tem 1 milhão de outros jogos que fazem melhor que esse jogo. Pô, mas tem essa motinha, tem isso daqui, tem essa historinha, tem isso aqui, que eu sei que é só porque é meu gosto pessoal que eu tô gostando. Sei lá. Se eu pudesse dar um exemplo aqui com romance, que é algo que eu gosto, quando eu sei que a personagem feminina no 1978 é tão chata quanto todas, mas, pô, eu gosto do cabelo dela. Eu achei bonito o cabelo. Pronto, essa é a minha favorita. Pô, mas ela é mais chata, é minha favorita. A das quintuplas lá, por exemplo. Eu poderia dizer que é isso. Eu sei que ela é mais chata, menos desenvolvida, mas um aspecto pueril é o meu aspecto definidor. Lê, o que é um aspecto pueril? Já falei. Um jogo que você sabe que não é um puta jogo nota 90. Mas... Porra, pior, cara. O pior que o LoL é um jogo bom. Desgraça! Aqui, beleza, muitas coisas entram, né, nessa consideração. Mas... né, até porque o que forma um jogo bom? A comunidade faz parte de se o jogo é bom ou não, enfim. O gameplay do LoL é responsivo. O jogo possui constantes atualizações. Existe uma variedade enorme de personagens. Tem muitos problemas também. Mas no núcleo dele, ele é um jogo bom. Mas que no final do dia... O negócio é que... isso varia, né? Como tem temporadas, tem esse tipo de coisa, isso varia com o tempo. Pra mim, o ápice foi a Season 3, pessoalmente. Mas depois eu olho e falo, caralho, você tem que comprar o Ward que enche seu inventário, é uma bosta, né? Mas na época eu gostava. Mas LoL é um jogo bom. Efetivamente um jogo bom. O negócio eles fazem muita merda e abusam do fato de ser um jogo bom pra fazer muita coisa ruim. Enche de alegria. E um pouquinho de ódio também. Bom é Dota? Dota é mais complicado, né? Mais complexo. Complexo e complicado, mas demorado também. Isso faz dele bom? Ou melhor? Pra mim não, por exemplo. Eu não quero ficar 40 minutos numa partida. Tá maluco, porra? Tem mais o que fazer. Então, pra mim, 20 minutos já é muito, olha lá. Eu vou combinar, mas... Não, as mecânicas são melhores. Por quê? Eu não acho que as mecânicas de Dota são melhores. Eu não acho que você ter que lidar com Fog of War da forma que você lida em Dota é positivo. Você pode falar, adiciona interações mais profundas no jogo e mais camadas de estratégia. Sim, é verdade. Mas quem disse que isso torna o jogo melhor? O negócio o LoL e Dota são duas perspectivas de uma mesma coisa. E eles vão agradar públicos diferentes, dependendo, né, do que você se interessa dentro desse ecossistema. Mas Dota, sim, Dota também é um jogo bom. Não tem como dizer que Dota é um jogo ruim. Você pode dizer que... padrão de comunicação, basicamente. Dota e LoL tem aspectos ruins. Mas dentro mecanicamente e tecnicamente, dentro da proposta que eles têm de ser um jogo online, de arena, de combate, você tem gameplay responsível, variação de situações, você tem baixíssimo nível de repetição, quase impossível a repetição total de uma partida, deve estar na casa de, tipo, trilhões de casas decimais atrás do zero. Então, tipo, o jogo, ele realmente, nesses quesitos, ele é bom. Mas você pode falar de várias outras coisas, né? A Riot faz um monte de merda e tal, né? Alegria. Eu tô falando, por exemplo, do tempo que eu tô passando nesse momento jogando Star Wars Outlaws. Um jogo que tem infinitos problemas e que eu vou sim abordar numa análise aqui no canal, quando chegar a hora, mas um jogo que ao mesmo tempo tá me divertindo muito. Star Wars. Tem lá bichinho de Star Wars mexendo, dane-se se o gráfico tá poligonal, se o gráfico tá ruim, você percebe que tem certas coisas preguiçosas, é de uma franquia que você gosta e você, cara, não consigo me incomodar com o que me incomodaria se a skin desse jogo fosse de qualquer outra coisa genérica que não me apega tanto no meu lá Dragon Ball Super, pô. Eu fico pensando, você que assistiu a Dragon Ball Super, se a skin de Dragon Ball Super fosse qualquer outro anime, que você não valorasse tanto como Dragon Ball, você suportaria Dragon Ball Super? Eu me divirto com o quão ruim é a inteligência artificial dos inimigos e nos momentos absurdos que isso gera, como o pior lip sync que eu já vi num jogo desse escopo nos últimos, 5 anos, mas que por algum motivo me tira uma... O simples fato dos caras terem levado os reviewers desse jogo pra Disney já tira qualquer credibilidade pra mim das análises desse jogo, de quem foi junto, entendeu? E outra coisa também, você só poder roubar de policial é meio patético. Gostosa gargalhada. Eu fico lá, andando de um lado pro outro, no sistema mais datado de Fat Quest que você consegue imaginar, mas no final do dia, eu tô com meu bichinho fofo. Então foda-se, o jogo não é bom. Eu tô gostando dele. E talvez por... Mas o que define o jogo bom? A gente nunca vai chegar nesse consenso. Jogando ele quando... Não, pra você, né? Mas a gente consegue... Vamos lá. Porque ninguém consegue falar, tudo é bom, tudo é ruim. Porque se você tira muito esse peso, um jogo
que não funciona em 9% dos computadores, vou dar um exemplo. É um jogo bom. Ah, mas pô, as pessoas não vão ter nem a oportunidade de jogar, porque só funciona no seu. A sorte que você teve, o mérito que você teve é pelo seu computador estar nas configurações que esse jogo foi otimizado. Isso torna o jogo bom. Você não acha que é importante? Ah, mas por que otimizar a performance é importante? Porque a pessoa tem que jogar. Então a gente pode colocar alguns aspectos mais objetivos para o ruim ter algum sentido. Então um jogo que é notoriamente bugado. Ah, o que seria notoriamente bugado? Bugado. Muito bug. Muito mais bug que a média. Muito mais bug do que a qualidade precisa. Você pode dizer que é um jogo ruim. Eu não sou muito do... Eu gosto de defender um aspecto mais neutro, mas eu não sou do time que fala que tudo é bom e tudo é ruim. Não gosto. Quando vier um jogo de Star Wars feito por uma empresa que realmente sabe fazer videogame, essa minha experiência mediana vai servir de base pra setar as minhas expectativas com um próximo jogo. Um jogo que pode ser realmente incrível. Mas apesar do Star Wars Outlaws realmente ficar entre essas duas notas, no meu coração, ele ainda é um joguinho. Nota 10. Na verdade, nota 10 é muito. Já ia falar, né? Porra, puta que pariu. Aí você forçou. Nota 10 tá guardado só pra clássicos, como Final Fantasy Tactics. No final das contas, como muito desses vídeos de opinião, eu só queria começar uma conversa aqui. Eu queria fazer vocês perceberem que de vez em quando tá tudo bem você jogar aquele jogo mediano, que já tá há 1 milhão de anos no seu backlog. Jogar, nem que sejam algumas horinhas daquele jogo. Não, mas você vai jogar o jogo mediano ou ruim, não porque ele é isso, mas porque tem alguma coisa que te atrai nele, e aí isso tá super certo. Tá todo mundo falando que é horrível, mas que de alguma maneira despertou a sua curiosidade. Exatamente. É importante que você conheça Não deixe de jogar o jogo por causa de uma nota. Deixe de jogar o jogo se você não gostar. É isso aí, eu concordo 100%. jogos ruins. Porra, ele podia ter falado isso no início do vídeo, né? Você me fez ficar falando 40 minutos discordando de você pra você chegar no final do vídeo e falar a mesma coisa que eu falei no início. Ah, não, mano. Pra começar a apreciar aquelas experiências realmente incríveis, ou até mesmo medianas. Pra você apreciar a suculência de um Big Mac, você precisa pelo menos uma vez na vida ter experimentado um McFish. Aí a gente discorda primordialmente nesse aspecto. Então, ele não fala. Uma coisa ele falou, né? Igual que eu falei, mas a outra não. Exemplo? Então, imagina então, se você faz o jogo, você nunca fez um McFish, mas você foi lá e fez. É que tá falando de sabor, né? Mas vamos para aspectos técnicos. Se você fizer uma animação, você sabe o quão difícil é uma animação, aí você olha uma animação super mega estilizada. Se você é animador, você viu Aranhaverso e falou, meu Deus, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Acabou. Você nunca pode ter assistido uma coisa do Homem-Aranha. Ah, Lê, mas se você é animador, talvez você não... Se você nunca assistiu uma animação na sua vida, você só anima. Você só pega e faz animação. Você desenha, só faz animação. Só isso que você faz. Você não tem padrão de consumo, não. Você não vê um filme de animação. Seu primeiro filme de animação foi Aranhaverso. Só porque você sabe que Aranhaverso é uma animação. E você sabe como é difícil fazer uma animação. Você sabe o que foi necessário para fazer aquela animação. Frame daquela animação. Talvez seja a coisa mais bela que você veja na sua vida. Isso assim, consumo. Se nunca ter consumido uma coisa, fica. Continuaremos discordando. E eu nem sei porque eu tô usando essa merda de McDonald's como exemplo, porque eu gosto mesmo de BK. Muito obrigado por assistir meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta. Mas foi um vídeo bom. Eu discordo do argumento base dele, mas o vídeo foi bom. Como que a gente sabe que o vídeo... Pô, aqui não é um argumento, é só uma exemplificação, pô. Acho que o exemplo da água é melhor, porque acho que ele mostra mais a camada, né? Que existem sim, você acabar gostando de coisas mais medíocres, mais ruins, por causa daquilo que você normalmente não gostaria, mas aí deu sorte. Exemplo, todo mundo vai ter aquela... Ninguém começa assistindo coisa boa. Ah, Lê, como assim? Pô, às vezes a obra só deu sorte. Ah, como assim a obra só deu sorte? Sempre vai existir aquela obra medíocre para ruim, cheia de problema de roteiro, que vai ser a primeira obra que a pessoa vai estar assistindo e ela vai gostar. Exemplo, meu irmão só assistia anime genérico. Aí eu fui lá assistir o Jujutsu, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então ele foi de um lixo para outro lixo, de outro lixo para outro lixo, e depois foi para do lado da Jujutsu. Meu Deus, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Aí Jujutsu fez ele não conseguir assistir os animes que ele estava assistindo antes. Foi ao contrário. Um anime bom fez ele desvalorizar animes ruins. O vídeo foi bom? Aí, vou deixar pra vocês aí nos comentários fazerem análise e discutir. Ah, só isso, né? Falhou.